Pessoal, boa noite, então. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. A gente vai falar hoje sobre bastante temas importantes com relação à nova versão da IFS Food. Eu imagino que todos vocês devem estar extremamente cansados de um dia vasto de trabalho e eu agradeço de coração por vocês estarem aqui para aprender, para discutir, para compartilhar experiências e espero que seja bastante produtivo e que seja de uso benéfico para todos vocês o pouco do que eu tenho para mostrar para vocês aqui como aprendizado tanto meu e como também da nossa norma, né, dos nossos programas e das nossas normas de certificação. Então a gente vai falar, vai trazer um foco do processo de avaliação, com foco aí na parte do sistema de pontuação, que mudou bastante coisa, vocês vão ver. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse novo processo do Scoring System, que vocês conhecem que é bastante único da IFS, com a versão 7. Existem aí algumas melhorias desse processo e algumas diferenças com relação ao antigo. Desde já, eu já quero deixar claro que esse sistema de pontuação, por enquanto, ele só se aplica à IFS Food versão 7, então todas as outras normas e os outros programas, eles permanecem até então, até segunda ordem, no processo de pontuação antigo. Depois a gente vai dar uma permeada sobre o final do processo de avaliação, né? Depois que a gente tem a avaliação, como que funciona a emissão de certificado, como é o relatório, como é o plano de ação, o que é incorporado nesses documentos. Vamos dar uma permeada bastante rápida sobre o que mudou com relação aos requisitos e vocês vão ver que existem 12 requisitos novos dentro da IFS Food, versão 7, e alguns mudaram. E depois a gente fala um pouquinho mais também do processo burocrático da documentação após a avaliação, um foco maior no relatório, no plano de ação, no que precisa ser traduzido, o que não precisa, e daí a gente finaliza o treinamento de hoje. Novamente, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir deixando no chat, que depois da minha apresentação eu avalio, depois também a gente vai abrir novamente para perguntas, e novamente, caso tenha alguma pergunta que eu não saiba ou que não esteja clara, vocês também me mandam por e-mail e eu avalio. E já aproveitando esse gancho, eu queria fazer dois esclarecimentos com relação a dois temas que surgiram na última apresentação. Primeiro é com relação aos processos parcialmente terceirizados. Eu acredito que foi a Patrícia, se eu não me engano, que fez uma pergunta se os processos logísticos de armazenagem e transporte eles seriam considerados processos parcialmente terceirizados. E a explicação é a seguinte, pessoal, se a gente tem um processo logístico que faz parte do processo de fabricação e ele é terceirizado, como, por exemplo, uma etapa de congelamento, por exemplo, um sistema de beneficiamento de pescados, esse processo ele faz parte do processo de produção. Então, sim, ele é considerado um processo logístico terceirizado, porque ele também faz parte do escopo da IFS Logistics, que é a IFS que fala aí dos sistemas de transporte, de armazenagem, porém inclui também aí alguns outros escopos, como, por exemplo, o escopo de congelamento. Então, nesse caso, sim, se aplicam as regras do processo de terceirização. Porém, se a gente estiver falando somente e exclusivamente no processo de armazenagem e transporte terceiro, ou um ou outro, ou os dois, não se aplicam as regras do processo parcialmente terceirizado. Se aplicam os próprios requisitos da norma IFS Food. Então, essas unidades de armazenamento e transporte terceirizadas, ou elas devem ser certificadas em IFS Logistics, ou alguma norma equivalente do GFSI, ou elas devem ser avaliadas dentro dos próprios requisitos da norma, que fala dentro do 4.14 e do 4.15, especificamente nos requisitos 4.14.6 e 4.15.7, perdão, que falam aí especificamente sobre os processos terceirizados dentro das unidades de armazenamento e transporte. E aí, esses requisitos, eles devem ser incorporados dentro do contrato com o terceiro e também eles devem ser avaliados e controlados de alguma maneira. Então, praticamente, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário para um processo, é quase equivalente, né? Porque é ou a certificação ou um processo de verificação, porém eles não são considerados processos parcialmente terceirizados. E o outro ponto é com relação às auditorias, às avaliações, perdão, de extensão. Então, lembre-se que as avaliações de extensão são sempre que, quando já existe uma avaliação, quando já existe um certificado emitido, caso existam escopos de produto, que são aqueles que eu mostrei para vocês, de carnes, de ovos, de produtos derivados de leite, de produtos combinados, ou um novo escopo tecnológico, que também se diferenciam por um plano HACCP distinto, com PCCs distintos. Aí, através de uma análise de risco, o organismo de certificação deve fazer uma decisão sobre uma auditoria de extensão ou uma auditoria totalmente nova com base
nessa alteração. Porém, eu acredito que eu fiz o exemplo de um produto novo que está dentro do próprio escopo de produto que já existe, não houve alteração do escopo do escopo tecnológico, também não houve o escopo do plano HCP e dos PCCs. Então, possivelmente, depois de uma análise de risco, esse novo produto ele não se enquadraria em uma necessidade de fazer uma auditoria de extensão. Mas, obviamente, tudo é dependente da avaliação do próprio organismo de certificação que vai fazer essa definição ou não, tá ok? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, por favor, me mandem e-mails. Depois, no final, vou deixar novamente o meu e-mail para que vocês tenham aí contato direto comigo. Dito isso, vamos mergulhar, então, no sistema de pontuação da IFS Food, da versão 7. Antes de falar qualquer coisa sobre o sistema de pontuação das alterações, a gente vai falar um pouquinho sobre o que caracteriza um desvio e o que caracteriza uma não conformidade dentro do sistema de avaliação da IFS. Então, o desvio vai ser sempre quando não houver o cumprimento de um requisito, sem qualquer impacto na segurança de alimentos relacionados aos produtos e processos. Lembrem sempre que essa é a abordagem da IFS, e que vão ser sempre pontuados ou com um C ou com um D, ou os requisitos KOs, que são pontuados com uma pontuação C. Os requisitos KO, pessoal, para quem não conhece, são os requisitos knockout, são 10 requisitos que estão dispersos ao longo dos requisitos da IFS, eles têm extrema relevância, então caso eles sejam pontuados com desvio D, eles compactuam com a não emissão do certificado. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor deles e eu vou falar também um pouquinho sobre o impacto das pontuações distintas dentro de um requisito KO, tá ok? E a gente tem também a não conformidade. A não conformidade é quando existe não cumprimento de um requisito especificado, no caso de descumprimento da legislação. Então, por exemplo, se a gente identifica dentro do processo de avaliação que a empresa não está declarando um alergênico que é obrigatório pela legislação, já é uma não conformidade. Quando existem falhas substanciais nos requisitos de segurança de alimentos, gerando riscos à saúde a segurança do produto e a saúde do consumidor. Então, por exemplo, durante uma avaliação, o auditor avalia que existe um risco de salmonela que não está controlado e que nunca foi levado, não foram estabelecidas medidas de controle e pode sim ter caracterizado aí o impacto numa contaminação sistêmica. Então, também se compactou com uma não conformidade maior. Quando existem disfunções internas e perdas de controle, aqui a gente pode facilmente identificar, por exemplo, a perda de um controle sistêmico de um PCC e também o descumprimento de requisitos de cliente, que geram impactos aí nas relações com os stakeholders, com os varejistas, com as indústrias, com quem é o detentor e o principal interessado do processo de certificação. Então, por exemplo, a gente tem um produto que ele tem ali na sua composição validado por um varejista, que deve ser utilizado, por exemplo, 20% de carne de frango. E a empresa está utilizando, por exemplo, 10% de carne de frango. Então, se isso é verificado que o requisito de cliente não é cumprido, se gera também uma não conformidade. E quando sempre existiu impacto no consumidor, ou seja, sempre que existia um risco associado diretamente ao consumidor. Então, pela norma IFS, todas essas não conformidades são todas as avaliações que forem pontuadas com uma não conformidade maior e com um D dentro do requisito KO. E lembrando que o sistema de pontuação da IFS é uniforme, então ele é sempre seguido dessa maneira, de modo que permita aí uma classificação, né, um percentual total de pontos, e também a avaliação da contagem do número de não conformidades maiores dentro do processo de avaliação. Então, sempre vai existir um percentual, que eu vou falar mais um pouco logo em seguida com relação aos pontos associados ao sistema de pontuação, e a contagem do número de não conformidades maiores. Então, é isso que define o resultado da avaliação. Então, de maneira bastante resumida, o sistema de pontuação ele tem A, B, C e D, e as não conformidades, né? A maior, que é a não conformidade, e o requisito KO sempre que é avaliado com um D. A pontuação A indica, então, que tem conformidade total e perfeita implementação do requisito. Então, sempre que for conferida uma pontuação A, são conferidos 20 pontos no processo de avaliação. O B, e logo mais eu vou também falar um pouquinho com mais detalhes, aqui na versão 7, ele tem uma grande diferença quando comparado à versão 6.1, porque ele se torna um ponto de atenção. Anteriormente era definido como uma pequena parte do processo ou do requisito não está implementado.
e agora ele não é mais um desvio, como ele era anteriormente na IFS Food versão 6. Ele passa a ser agora um ponto de atenção. Então, ele é um ponto de atenção observado pelo auditor, indicando conformidade sem impacto negativo e sem riscos, ou seja, ele não tem um impacto significativo sobre o resultado. E a ideia do sistema de pontuação B agora, desvinculado como um desvio, é dar à empresa um sinal de que ela precisa monitorar esse requisito, porque ao longo do tempo ele pode se configurar aí como um risco e virar um desvio e uma não conformidade no futuro. Então, ele não é um processo de melhoria, depois eu vou falar um pouquinho mais com detalhes sobre isso, ele é um ponto de atenção, porque ele pode sim compactuar com risco no futuro. E sempre que existe um B, são conferidos 15 pontos ao requisito. Um B, por exemplo, pessoal, seria quando existe, por exemplo, uma trinca em uma estrutura de plástico duro, onde o risco está controlado, onde existe uma atividade de monitoramento, existe uma atividade de manutenção, ou seja, todos os outros elementos que fazem a verificação de que esse risco é baixo, por exemplo, que não compactua com o risco de maneira alguma, ele seria mais ou menos um cenário aí que identifica que seria possível uma pontuação como um B. Obviamente, tudo é dependente de todos os cenários avaliados e de que todos os outros processos de controle associados a essa trinca estão associados para garantir realmente que não existe o risco. Porém, isso pode no futuro evoluir e virar, sim, um problema. Então, por isso que a gente está chamando o B de ponto de atenção. Não é um risco imediato, não é um risco agora, mas ele pode virar um risco no futuro. Quando a gente está falando agora do C, o C é caracterizado como um desvio e significa que parte do requisito não foi implementada e que as melhorias são necessárias. Anteriormente, o C ele configurava como parte do requisito, apenas uma pequena parte do requisito foi implementada. Então, agora fica muito... E não gerava uma diferença tão clara do que era o B, que falava que uma pequena parte do requisito era implementada, quando comparado com o C, que falava que uma pequena parte não foi implementada. Então, agora, esses dois critérios de pontuação estão bastante claros, e o C, ele continua sendo um desvio, e sempre que foi conferido um C, a gente tem aí 5 pontos associados ao requisito. Um exemplo do C, pessoal. Então, existe lá um processo... um processo implementado que controla aspectos relevantes de qualidade e segurança de alimentos dentro do sistema de gestão, que na prática ele funciona, que está tudo certinho, que houve evidência de que sim, a sistemática é cumprida, seguidos, os registros são todos adequados, porém, parte do procedimento não está adequada, parte do procedimento falta, do procedimento documentado escrito falta, ou não está adequada à realidade do que está acontecendo em piso. Então, aí, significa que parte do requisito não está implementado, então poderia ser um possível cenário de uma pontuação a ser caracterizada como C. Quando a gente fala no D, o D é um desvio, significa que a implementação do requisito não é suficiente ou não foi realizada. Porém, aqui, a grande diferença do D para uma maior, que acaba virando uma não conformidade, é que a implementação não foi realizada, porém não há impacto na segurança de alimentos relacionado a produtos e serviços. Então, aqui são tirados 20 pontos do requisito quando existe uma pontuação com desvio D, ok? Um exemplo de um desvio D seria, por exemplo, quando no sistema na parte 1 dos requisitos, que fala da alta direção, que fala dos processos de revisão, quando não existe uma revisão anual, por exemplo, da alta direção. Então, esse requisito não está implementado, não existe um risco imediato, né, à segurança de alimentos, um impacto imediato à segurança de alimentos, então é caracterizado como uma não implementação e um D. Quando a gente fala agora das não conformidades, que é a maior, um auditor ele pode dar uma maior para todos os requisitos, tirando aqueles que são que são definidos como KO. Então, o KO ele tem alguns pontos, o sistema de pontuação definido para o KO é diferente. A maior ela pode ser aplicável a todos os requisitos, exceto para os requisitos KO, que são aqueles 10 que eu comentei para vocês. Ele sempre vai indicar, então, como eu comentei, uma falha substancial que pode impactar a segurança do produto, pode impactar questões legais, questões de clientes, e ele resulta aí, ou questões sistêmicas, né, que impactam o consumidor e a empresa como um todo, e ele vai conferir aí a subtração de 15% da quantidade totais de pontos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho do sistema de pontuação também, porque dependendo do sistema de pontuação da maior, o certificado ele não vai ser emitido, porém, se ele tiver até uma maior, pode ser feita uma auditoria de follow-up, como eu comentei avaliação de follow-up, perdão, quando eu comentei anteriormente, quando eu estava falando dos sistemas, dos tipos de avaliação que são conferidos. Então, se tiver acima de 75% de pontuação da soma dos pontos totais e no máximo uma não conformidade, a empresa ela pode fazer
a auditoria, a avaliação de follow-up para mostrar que implementou as ações corretivas e, se tudo estiver certinho, se for verificado e validado que foi implementado em loco, é concedido aí um certificado IFS em nível básico. Caso exista já uma maior, mais de uma maior, o processo de certificação ele já está falho. A empresa não consegue a avaliação, tá ok? E os QOs, são os requisitos knockouts, que são definidos na norma e só podem ser pontuados com A, C, que é um desvio, ou D, que daí todo requisito KO pontuado com D, ele acaba virando uma não conformidade. Todos os outros requisitos que não são KOs, se pontuados com D, eles são um desvio. Então, a pontuação de requisito KO com D indica que não houve a implementação do requisito e leva uma subtração total de 50% da quantidade total de pontos. Então, ele também se caracteriza como uma não conformidade e uma pontuação final de menos 75%, que diretamente quando se concede uma pontuação D num QO, já abaixa 75%, então já resulta diretamente na reprovação da avaliação, independente se tem uma não conformidade maior ou não, e aí o certificado ele não é emitido. Ainda sobre o sistema de pontuação, outro aspecto que mudou bastante é um aspecto que foi decisório e derivado aí dos requisitos tanto da 17.065 quanto um requisito do GFSI, que dizem que, pela 17.065, que a documentação de certificação ela só deve ser emitida e aí inclui-se o certificado após os requisitos terem sido cumpridos. E do GFSI, de que as evidências de correções ou as ações corretivas, elas devem ser devolvidas, preenchidas e verificadas antes de que a certificação possa ser concedida. Então, isso implica em que agora, pessoal? Implica que para que um certificado seja emitido, todas as correções, diferente das ações corretivas, já vou falar logo em seguida no próximo slide, elas devem estar fechadas para emissão do certificado. Então, a empresa tem que comprovar que todas as correções foram implementadas antes da emissão do certificado. Tá? E associando-se ainda ao sistema de pontuação, o B, que é o ponto de atenção que eu comentei, ele não mais exige aí uma correção, nenhuma ação corretiva. Então, como ele é um ponto de atenção, ele fica livre de ter qualquer plano de ação associado aos requisitos que foram pontuados como um B. Tá, ok? Então, isso é uma das grandes mudanças também e que foi aprovada por um consenso grande de todos os stakeholders do Technical Committee, né, do International Technical Committee, que eles entendiam que a pontuação C e D já eram suficientes para penalizar em caso existissem aí uma implementação não total ou uma implementação parcial. E o B ele precisaria se diferenciar do C nessa questão de realmente ficar claro que é um ponto de atenção e não se compactua como um desvio. E também associado aí a uma facilidade que não exige mais um processo de correção e de ação corretiva, ok? Então, novamente, o B ele não é mais, ele é um ponto de atenção, então ele não precisa de correção e nem ação corretiva, e não é mais compactuado como um desvio. O requisito ainda está em conformidade, e durante a auditoria de recertificação, ou seja, no ano seguinte, quando o auditor for lá, ele precisa ser avaliado cuidadosamente para entender se houve uma evolução desse ponto de atenção. Então, aqui, a correção e a ação corretiva, ela sempre vai ser exigida para os desvios pontuados com C e D e para as não conformidades. Então, só para deixar claro qual é a diferença de correção e ação corretiva, a correção vai ser sempre a ação para eliminar um desvio e uma não conformidade detectada, e ela deve ser implementada o mais rápido possível e fechada antes da emissão do certificado. Então, como eu comentei, pessoal, tanto pela 17.065 quanto pelo GFSI, esse é um processo agora obrigatório, tá, ok? De que para a emissão do certificado, as correções todas para as desviações e as não conformidades sejam fechadas. E todas essas evidências elas devem ser fornecidas ao organismo de certificação no prazo máximo de 4 semanas, após o recebimento do relatório. Logo em seguida também eu mostro para vocês esse fluxo dos timings após o processo de avaliação. Já uma ação corretiva, ela vai ser sempre uma ação para eliminar a causa raiz de um desvio e uma não conformidade detectada. Então a gente entende aí que uma correção ela é viável de implementação a curto prazo, né? Porque ela elimina direto o desvio. E a ação corretiva, muitas vezes, ela pode tomar muito mais tempo, né, pessoal? Porque a gente está falando de uma questão de um processo muito mais abrangente, de avaliação de causa, de vários processos envolvidos, e se toma, muitas vezes, mais do que essas próprias 4 semanas. Às vezes, tem processo de ação corretiva que se toma 6 a 1 ano, né? 6 meses a 1 ano, porque
eles exigem investimentos, exigem às vezes uma reforma, por exemplo, de um teto, uma troca de um piso, então são ações de maior prazo, tá ok? Então ela deve ser implementada e fechada antes da próxima data de avaliação de recertificação. Aqui, pessoal, existe a questão também do bom senso, né? Não é que todas as ações corretivas, elas têm um prazo de 12 meses. Obviamente, elas devem ser feitas também o quanto antes, porém, de uma maneira sustentável e de acordo à natureza da causa raiz. Então, as empresas não podem utilizar os 12 meses como justificativa para poder falar que o prazo é de 12 meses, né? Se a norma me dá 12 meses, então eu vou usar o tempo de 12 meses para eliminar a causa raiz, e pelo contrário. Tudo vai depender do risco, da magnitude, da abrangência da ação, né, para eliminar a causa raiz e tudo mais. Então, como eu comentei, a ação corretiva ela pode ter prazos diferentes, dependendo da constatação individual e da gravidade, e isso garante que a implementação das medidas seja sustentável. Ok? Todas as ações corretivas, os prazos também devem ser concluídas em um prazo justificado, como eu comentei. Não adianta falar que tudo 12 meses. Tudo vai estar embasado na magnitude, né, na gravidade, no risco e na viabilidade da implementação. Ok? Ou seja, deve ser razoável e também deve ser feita antes do processo de recertificação. Lembrando que o auditor, na próxima avaliação, ele vai fazer a avaliação de todo o plano de ação em loco para saber se as não conformidades são recorrentes, caso elas exijam. No caso, por exemplo, se tiver uma não conformidade maior e for concedido o certificado de avaliação em nível básico, e dos desvios também. E se existirem não conformidades que são, desvios ou até mesmo a não conformidade maior que são recorrentes, não somente, por exemplo, a não conformidade vai ser recorrente, ela vai ser pontuada como não conformidade maior novamente, porém também dentro do requisito de ações corretivas vai existir uma pontuação também possivelmente negativa, como um desvio, ou até mesmo uma não conformidade maior, dependendo da abrangência, né? Dependendo da gravidade, porque as ações e as correções não foram implementadas, ou seja, o sistema do plano de ação e de ação corretivas não funciona. Então, novamente, pessoal, só para ficar bastante fixado a questão do B. O B ele pode ser, então, uma observação, que pode levar a desvios futuros, uma situação que está em conformidade no dia da avaliação, mas pode levar a um desvio, uma não conformidade e problemas no futuro. Nenhum risco foi identificado e associado a isso, então não é um desvio, nem uma não conformidade, mas é uma situação que pode se tornar arriscada e mais para frente virá um problema se a empresa não monitorar. Então não é uma ocorrência, não é um risco e não existe impacto no produto. Também não é uma oportunidade de melhoria, como eu comentei, não é um desvio, nem uma não conformidade, lembrando que nenhuma correção aqui é esperada, nenhum plano de ação é esperado nesse sentido. Não é também um meio de fazer uma classificação suave. Então, como eu comentei, isso também deixa um pouco mais diferente, mais claro o que é o B e o que é o C. E também até mesmo com o A, né? Porque muitas vezes não ficava claro qual que é a conformidade total, o que é do que era uma pequena parte faltando do requisito para o cumprimento total, como era na versão 6.1. E também não é uma forma de recomendar soluções melhorias específicas, pessoal. Lembrando que um processo de avaliação de certificação não é uma consultoria. O sistema de pontuação, então, dos QOs, como eu comentei, são 10 QOs que vocês podem ver aqui no lado direito. Então, desde governança, comprometimento, até a parte de higiene pessoal, ações corretivas, todos esses requisitos específicos são requisitos KOs. Eles podem ser apenas pontuados com A, com C, que agora que continua sendo desvio, e com D, que se caracteriza como uma não conformidade. Anteriormente era o contrário, pessoal. O QO era possível ser pontuado com um B e não era possível ser pontuado com um C. E agora ele é possível de ser pontuado com um C porque ele é o requisito QO é um requisito de alta relevância. Então ele tem maior importância e maior peso porque é quando parte do requisito não está implementado. Então se ele não for 100% cumprido, o impacto na pontuação ele tem que ser muito maior do que para um requisito IFS normal. Então, por isso que foi feita essa alteração aí com relação ao QO, agora poder ser pontuado com um C e não mais com B. E também não faz mais sentido, né, pessoal? Porque se o B não é mais um desvio, se segue como um ponto de atenção, não faz sentido ele estar dentro daí dos requisitos como o QO. Então, o que acontece no caso quando qualquer o processo de gestão da avaliação, nos casos em que uma ou mais não conformidades maiores ou um ou mais requisitos KOs pontuados com D, existe a suspensão do certificado atual em 2 dias úteis, após o último dia da avaliação.
O upload do relatório na base de dados ele é feito de qualquer maneira, mas ele não fica visível. Isso é necessário para que exista uma rastreabilidade das informações. As explicações elas têm que ser concedidas em inglês. Todos os varejistas, todas as empresas, os stakeholders que fazem uso da base de dados, que tem esse COID, que é o fornecedor ou a empresa notificado, selecionado lá como favoritos, eles vão receber uma notificação de que esse fornecedor teve aí o certificado suspendido. E uma nova avaliação completa inicial, ela deve ser feita não antes de 6 semanas, que de 6 a 8 semanas é o prazo que existe aí para a conclusão do processo de certificação anterior. Lembrando que sempre que existe uma reprovação, quebra-se o ciclo e se configura como uma avaliação inicial normal, tá? Quando existe mais de uma maior ou um score menor que 75%, então, deve existir também o upload do relatório, que fica não visível, existe aí uma reprovação e uma nova avaliação completa também deve ser realizada não antes de 6 semanas. Quando existe uma maior e o score maior ou igual a 75%, como eu comentei já algumas vezes, é possível aí a auditoria de follow-up para verificar apenas a não conformidade em loco, para verificar e validar se ela foi fechada ou não. E ela não deve acontecer antes de 6 semanas, 6 a 8 semanas, que é o prazo, como eu disse, para finalizar o processo da avaliação anterior, né, de certificação, e no máximo até 6 meses. Passados 6 meses, se não for feita, uma nova avaliação inicial deve ser realizada. E se a avaliação de follow-up também for reprovada, uma nova avaliação inicial também deve ser configurada. Então, também se configura aí como uma quebra do ciclo. E quando existe um ou mais caos pontuados com D, a avaliação ela deve ser finalizada, ou seja, todo o processo de avaliação ele deve ser completo, não deve se parar a auditoria em nenhum momento. O plano de ação ele deve ser completo, ou seja, é recomendado que em todos os casos que existe aí uma reprovação que compactue com a não emissão do certificado, o plano de ação ele seja finalizado. Existe também aí o upload de relatório que não fica visível e uma nova avaliação completa deve ser realizada também. Quando a gente fala do processo de avaliação, pessoal, do ciclo, então a gente tem a avaliação, após a avaliação, o organismo de certificação e o auditor, eles precisam enviar um relatório provisório para a empresa, no máximo 2 semanas após o último dia da avaliação, sobre o qual a empresa vai trabalhar em cima do relatório e do esboço do plano de ação, né, com relação a já as não conformidades que foram pontuadas, os desvios e tudo mais. A empresa vai trabalhar num plano de ação provisório. A empresa ela tem no máximo 4 semanas para finalizar o plano de ação e já providenciar também aqui as evidências das correções. Lembre-se que as correções elas precisam ser fechadas e validadas para emissão do certificado. Então, aqui eles vão dar visibilidade para o organismo de certificação, tanto das correções como das ações corretivas. A grande diferença aqui, pessoal, com relação à versão 6.1, é que antes esse prazo era de 2 semanas após o envio do relatório provisório. Agora a empresa tem mais 2 semanas, ou seja, ela tem 4 semanas para fazer a elaboração do plano de ação e enviar para o organismo de certificação. O organismo de certificação vai fazer a validação do plano de ação, vai revisar as correções e as ações corretivas, vai validar as ações corretivas e fazer uma definição, vai fazer a revisão e avaliação do relatório por completo. Aí existe um processo de revisão por um revisor, cujo qual a norma IFS Food também traz aspectos mais claros com relação aos critérios dos revisores do plano do certificado, enfim, do relatório do certificado, do plano de ação e tudo mais. E depois existe aí a decisão para certificação do próprio organismo de certificação, que tem um target total de 6 semanas, que são aí as 2 semanas do envio do relatório provisório, mais as 4 semanas máximas para desde o início da avaliação para emissão do plano de ação e depois mais algumas semanas para validação e conclusão do processo de decisão. Então, o máximo que se espera aí desde do final da avaliação até a decisão de certificação são 8 semanas, tá ok? Se excederem esses respectivos prazos, pode-se resultar em violações para os organismos de certificação e o nosso programa de integridade ele é acionado, ou em um processo de certificação mal sucedida para empresas, quando, por exemplo, existe aí uma violação do prazo de entrega do plano de ação, tá ok? Então, aí se quebra o ciclo e, novamente, se inicia com uma avaliação inicial. Os níveis de certificação, pessoal, então, lembrando que abaixo de 75%, a avaliação ela não é aprovada, então não existe emissão de certificado. De 75% a 94,9%, se existir no máximo uma não conformidade, e se ela for validada através da auditoria da avaliação de follow-up, é concedido um certificado em nível básico. Caso a empresa não tenha nenhuma maior e tenha aí um nível de conformidade entre 95% e 100%, o certificado é concedido em nível superior. Lembrando que todos os relatórios, sempre que aprovados, o certificado é emitido. Sempre que
reprovados, o relatório fica lá dentro da base de dados da IFS para um processo de rastreabilidade interna. Então, através da base de dados, os varejistas, por exemplo, eles podem ter as suas listas de favoritos, eles têm lá os resultados disponíveis, eles podem consultar as respectivas empresas para obter o relatório completo, por exemplo, porque o relatório completo ele não fica visível a todo mundo. Então, existe uma função dentro da base de dados em que o varejista, por exemplo, se ele está interessado em verificar o relatório completo da avaliação, ele pode solicitar ao COID, a própria empresa, através da aprovação do fornecedor. E o relatório anterior ele fica sempre disponível por 3 meses, tá ok? Após 3 meses ele não fica mais visível dentro da base de dados, visível para os stakeholders. Ele fica lá armazenado na base de dados interna da IFS, tá ok? Sobre o ciclo de certificação e avaliação, pessoal. Então, como vocês sabem, o ciclo de avaliação ele é sempre anual, né? Então, de 12 em 12 meses é realizada a nova avaliação. Então, a gente tem a avaliação inicial, depois tem a avaliação de certificação e de recertificação e de maneira consecutiva, se não existirem rupturas no ciclo, assim se segue. Como que é calculada a validade do certificado? A validade do certificado, ela se inicia na data da emissão do certificado, ou seja, ela vai de um período até tem um range de validade, né? Então, ele se inicia na data de emissão do certificado, que é calculado através da última data de auditoria, mais 8 semanas, que é o prazo aí que vocês viram nos slides anteriores para o fechamento do ciclo de avaliação. E ela termina também se calculando a data através da última data da avaliação inicial, mais 8 semanas, menos um dia, mais um ano, que daí compactua aí na data final de validade do certificado. A janela para certificação, pessoal, ela também tem um prazo específico. Então, para auditorias não anunciadas, a janela de recertificação ela pode acontecer antes de 8 semanas da data do vencimento da avaliação e no máximo 2 semanas após a data do vencimento da avaliação, que é diferente da data do vencimento do certificado. A data do vencimento da avaliação vai ser sempre a data da última auditoria do ano anterior. No slide seguinte eu mostro para vocês para ficar um pouquinho mais claro, porque às vezes é meio confuso de entender assim logo de imediato. E para as auditorias não anunciadas, como eu já havia comentado, a janela ela funciona aí 16 semanas antes da data do vencimento da avaliação e no máximo ela pode ocorrer 2 semanas a mais depois do vencimento da data de avaliação. Então, com esse processo de cálculo da janela de recertificação, com base no vencimento da avaliação, existe o impedimento de que uma parte do processo fique descoberta, porque a validade do certificado vai estar sempre dentro aí da janela de recertificação, nunca depois, ok? Então, independente, e aqui um ponto bastante importante também, pessoal, é que independente da data de avaliação dos ciclos de recertificação, a data de validade do certificado, ela permanece a mesma. Então, vocês podem ver aqui que, por exemplo, nessa linha do tempo, a gente tem a emissão do certificado, a validade do certificado em 26/11/2021. Nos anos seguintes, ela vai permanecer exatamente a mesma, porque isso também permite com que a validade do certificado nunca fique descoberta em função da janela de recertificação. Então, aqui é um exemplo um pouco mais didático do ciclo de certificação e avaliação. A gente tem, então, que o último dia da avaliação inicial foi dia 1/10/2021. Então, a validade da avaliação, que é o que a gente chama de Assessment Due Date, ela vai ser um ano depois, como eu comentei para vocês, a partir do último dia da avaliação anterior, da avaliação inicial. Então, a validade da avaliação ela vai ser 1/10/2022. A emissão do certificado, ela ocorreu a partir da primeira avaliação, da avaliação inicial, em 26/11/2021, que foi calculado através da soma do último dia de avaliação inicial, mais 8 semanas, que é o prazo para o cumprimento de todo aquele ciclo da certificação, que é o envio do reporte provisório, o plano de ação, validação e definição e decisão da certificação, do processo de certificação. Essa validade do certificado, ela vai também ser calculada através da data da avaliação inicial, somando essas 8 semanas, mais 365 dias, menos um ano. Então, o período aí, o certificado, a validade do certificado, ela vai desde o dia 26/11/2021, que é a data de emissão do certificado, até a validade do certificado que foi calculado com base na avaliação inicial. Então, ela tem aí esse um ano de validade. E nos anos anteriores, nos anos seguintes, a validade do certificado ela vai continuar a mesma do ciclo anterior. Então, a gente tinha lá 25/11/2022,
no próximo ano o certificado permanece 25/11/2023, que impede aí que o certificado fique descoberto em função da variação da janela de certificação, tá ok? Lembrando que a janela de auditoria ela vai ser calculada então em cima da validade da avaliação e não da validade do relatório. E, por exemplo, para auditorias não anunciadas, ela vai ser 8 semanas antes e no máximo 2 semanas depois, e para não anunciadas, 16 semanas antes e 2 semanas depois. Então, aqui a gente tem que a validade, por exemplo, da avaliação é 1/10/2022, então 8 semanas antes e 2 semanas depois é a janela de auditoria para anunciada, e 16 semanas antes e 2 semanas depois é a janela de auditoria para a parte não anunciada. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma parte bastante interessante também, que são as principais alterações no checklist de avaliação. Aqui eu vou realmente trazer para vocês o foco do que realmente mudou, do que é realmente bastante relevante, porque são, se eu não me engano, 280 e poucos requisitos, então a gente não vai verificar todos com muito detalhe, sim, o que ficou, o que mudou. Eu não lembro se eu comentei com vocês, mas já está disponível no site da IFS em inglês uma comparação do checklist da versão 6.1 com a 7. Então, vocês podem ver requisito por requisito, o que mudou, o que foi deletado, o que foi incluído e o que foi gerado de novo. Aqui, na visão geral dos capítulos, existem algumas mudanças com relação aos títulos, principalmente no capítulo 1 e no capítulo 4, que passa a ser chamado de governança e comprometimento, e o capítulo 4 de processos operacionais. Os demais permanecem. O 2, sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos. O 3º, gestão de recursos. O 5º, medidas, análise e melhorias. E o 6º, plano de defesa alimentar e food defense. Como eu comentei, permanecem aí os requisitos knockouts. Então, a lista de verificação em números. A gente tinha 281 requisitos no checklist da versão 6.1 e agora, corrigindo o que eu tinha falado anteriormente, a gente tem 273 requisitos no checklist da versão 7. Como eu comentei, um dos objetivos da revisão era a otimização, era tornar os requisitos mais objetivos, mais claros, um pouquinho mais prescritivos e mais orientados à prática, para que fosse mais orientado aí e mais alinhado com as expectativas dos usuários da norma. Tá, ok? Então, dos 281 requisitos da norma, 39 foram fundidos, foram juntados com outros requisitos, 23 foram deletados e 12 foram gerados. Foram gerados 12 requisitos dentro agora desses 237. Então, eles são mais objetivos, como eu comentei, mais prescritivos, menos focados em documentação, ou seja, mais orientados à prática, à implementação. São requisitos que estão apoiados aí na questão do maior foco na avaliação in loco, né, on-site, como a gente comentou, e alguns elementos da doutrina também acabaram virando parte do próprio checklist, como, por exemplo, os requisitos associados aí aos processos de terceirização, como eu comentei. De maneira geral, para vocês terem uma visibilidade sobre os novos requisitos, então, no capítulo 1, a gente, de governança e comprometimento, a gente tem 2 novos requisitos bastante importantes, um dentro de estrutura corporativa, onde indica que a alta direção deve sempre assegurar a informação, organismo e certificação. Nos próximos slides já comento com mais detalhes. O 1.4.2, ele fala sobre a revisão pela alta direção, que deve ser documentada, e a alta direção ela deve acompanhar, ela deve fazer um follow-up das ações que foram propostas pelo processo de revisão para melhoria contínua. Isso está muito associado também à parte de Food Safety Culture, que entra aí forte, a parte de cultura de segurança de alimentos, que entra forte do GFSI na nova norma, que antes não era abordada de maneira direta, né, de maneira clara, nos requisitos. No capítulo 4, dentro de processos operacionais, a parte de aquisição, então de terceirização, como eu comentei, então 3 requisitos novos, que antes eram parte da doutrina, que falam sobre a parte de controle, contrato e aprovação desses processos terceiros, que a gente esclareceu aí hoje, também falamos bastante na primeira apresentação. A gente também tem dentro desse capítulo as premissas de instalação, produção e armazenamento, onde existem aí a questão das separações internas, das cortinas, que devem estar em boas condições. Isso se gerava muita discussão no passado, onde se pontuava, porque não era claro, estava implícito em algum requisito que as separações de cortina, por exemplo, de PVC, numa área de expedição, se elas precisariam ser controladas, se elas precisariam estar dentro, por exemplo, do cronograma de limpeza e tudo mais. Então, agora fica claro, dentro de um requisito, que elas precisam sim ser controladas, estar em boas condições, estar limpas. A parte de limpeza e desinfecção fala aí sobre os registros de monitoramento, que agora são obrigatórios.
dentro do processo do cronograma de limpeza e desinfecção, ou seja, toda a parte de inspeção visual, a parte de verificação de superfícies, para verificar, por exemplo, uma avaliação de ATP, para liberação de linha, uma contagem microbiológica para verificar se os processos de limpeza e desinfecção foram efetivos, estão sendo monitorados e controlados, se estão sendo, por exemplo, sendo feitas análises de tendências sobre esses processos de monitoramento para identificar a oportunidade de melhoria. No capítulo 4 ainda fala-se também sobre a proteção e mitigação de risco de material estranho, com foco nos perigos do ambiente dos equipamentos, que possam compactuar aí com contaminação física. Então, toda a parte de possíveis perigos físicos que são originados aí do ambiente, de maquinários, de estrutura, de tubulação, eles passam a ter um requisito mais detalhado e novo dentro desse processo de mitigação de material estranho. Monitoramento e controle de pragas também tem um requisito novo que enfoca toda a parte de que o processo de gestão de controle de pragas e monitoramento ele deve estar totalmente adequado à infraestrutura do local de operação, ou seja, quaisquer riscos associados aí, por exemplo, à infraestrutura, eles devem ser controlados e contabilizados, né, dentro desse processo de definição das atividades do plano de controle de pragas. Na parte de rastreabilidade, existe a questão agora associada ao registro do resultado de testes, que deve ser feito, e o tempo de recuperação também foi definido, logo mais eu comento para vocês, que agora existe um target máximo para recuperação e para execução de todo o processo de rastreabilidade dentro que deve ser verificado através dos testes, e que também devem atender os requisitos de cliente. Então, se eu tenho lá o target X da EFS e o cliente quer menos, esse target também deve ser contemplado. Dentro de fraude de alimentos, toda a parte de responsabilidade e competências definidas dentro do plano de vulnerabilidade do plano de mitigação. E dentro do capítulo 6 do plano de defesa de alimentos, a gente tem aí que o plano de defesa de alimentos deve ser testado e que medida deve ser testado, assim como as suas medidas de controle, e devem ser controlados também dentro do processo de auditoria e um plano de inspeção. Como eu comentei, então, sobre os requisitos KO, pessoal, que podem compactuar aí com uma não conformidade quando pontuados como D, são 10. Existem alguns, nenhum foi deletado e nenhum foi adicionado, porém foram feitas algumas mudanças na redação, ou incluindo ou deletando alguns aspectos. Então, também na norma, vocês podem fazer essa consulta e entender o que mudou. Obviamente, também como houve uma deleção aí de alguns requisitos e adição de outros, os números também mudaram com relação aos QOs. Então, essa é uma mudança que vocês vão acabar identificando quando vocês avaliarem a norma como um todo. E aqui lembrando que os requisitos número 2 e número 5, eles não podem ser avaliados como não aplicável. Quer dizer, eles podem ser avaliados como não aplicável, tá ok? Todos os outros requisitos KOs não podem. Todos eles devem ter algum tipo de avaliação. Somente o 2, algum tipo de pontuação associado. Somente o 2 e o 5 podem ser pontuados como não aplicável, porém com justificativa, tá ok? Todos os requisitos que forem não aplicáveis, exceto os KOs que podem ser avaliados, eles precisam ter as respectivas justificativas, e nem todos os requisitos da norma, não somente os KOs que eu comentei aqui, existem outros requisitos que também vocês vão identificar que eles não podem ser pontuados como não aplicável, tá ok? Então, não somente os requisitos KOs, como outros também que não são KOs da norma, algumas vezes também tem impedimentos de que eles sejam avaliados como não aplicáveis. Aqui um exemplo de uma mudança num dos requisitos KOs. Então, quando a gente fala aqui do KO número 5, né, que fala de conformidade de produto e formulação, que ele passa a ser um pouco mais prescritivo, ele inclui aí alguns aspectos do que se espera. Quando houverem acordos de clientes, né, eles devem ser cumpridos com relação à formulação do produto, incluindo características das matérias-primas, processos, requisitos tecnológicos, embalagens e rotulagens. Então, sempre está aí muito atento às possíveis falhas de comunicação associadas aí aos acordos com os clientes, né? Ou seja, muitas vezes houve uma alteração no processo tecnológico que impacta na especificação, impacta no produto, e os clientes não foram comunicados ou não houve um acordo validado por um cliente. Então, aqui já se compactua como uma pontuação D, que compactua com um requisito KO gerado uma não conformidade. Toda a parte de atualização de rótulos com relação à mudança de formulação, processos, requisitos tecnológicos, embalagens, rotulagens, e sempre informar, sempre existir a comunicação ativa de ambas as partes para que sejam informados aí problemas e deficiências dos sistemas que possam impactar
na confiabilidade e na existência dos acordos positivos com os clientes. Um aspecto importante também aqui da norma versão 7 é que vocês vão ver que muitos requisitos, eles vão trazer, como vocês sabem, o coração da norma da IFS ele é a avaliação de risco, né, que a gente chama de risk-based, eles são baseados em risco, e vocês vão ver que alguns requisitos, eles vão trazer a abordagem de baseado na análise de perigos e avaliações de riscos associados ou justificados pela avaliação de risco. 10% praticamente desses requisitos de requisitos da IFS tem essa abordagem da justificativa pelo risco. Então, quando a gente fala, quando o requisito pedir e indicar que a conformidade e a implementação deve ser baseada na análise de perigos e avaliação de riscos associados, quer dizer que sempre vai haver um risco envolvido através da avaliação de perigos, né, por perigo biológico, físico ou químico para o produto, devido a um contato direto. Geralmente esse requisito está geralmente não, na maior parte desses requisitos existe aí o potencial perigo o potencial risco por perigos físicos, químicos e microbiológicos que são derivados diretamente do plano HACCP. E podem ocorrer em diversas fases de produção ao longo da cadeia de valor, desde matérias-primas até o produto final. Elas servem para direcionar a avaliação de risco, né, que é onde a gente vai ponderar aí a severidade e a probabilidade, né, através de ferramentas de gestão de risco, para identificação, análise e avaliação dos riscos, né, para determinação das medidas de controle. Então, sempre que tiver um requisito que indica que a implementação deve ser baseada na análise de perigos e avaliação de riscos associados, vai ser ligado diretamente ao plano APPCC, né, sobre a análise de perigos, e sobre a avaliação de riscos que determina as medidas de controle. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei alguns para vocês que, baseado, por exemplo, na análise de perigos e dos riscos associados, a companhia deve definir os parâmetros-chave para conformidade para as especificações de materiais de embalagem. Então, a gente aí, por exemplo, está falando de análises de migração, de análises sensoriais para identificação, por exemplo, de um perigo químico associado a um químico não controlado. Quando a gente tem, por exemplo, a parte de utilidades, a gente está falando de ar comprimido, também existem riscos microbiológicos, porque a gente tem um contato direto do produto com o ar comprimido, e a gente tem que entender quais são os perigos associados a isso, que geralmente são os perigos microbiológicos, podem existir também partículas de óleo, enfim, outros tipos de perigo, mas geralmente são os perigos microbiológicos, e a gente, através da análise de perigos dentro do plano HACCP, a gente consegue avaliar o risco para determinar as medidas de controle associadas para a conformidade desse requisito. Quando a gente fala de requisitos cuja a implementação deve ser justificada pela avaliação de riscos, são todos aqueles requisitos que necessitam de um acompanhamento regular e de um cheque, né, de um cheque para verificar se as medidas que já estão introduzidas elas são suficientes ou não para controlar os perigos e os riscos associados. Então, elas se aplicam aos processos de produção interno que visam garantir um produto seguro. Elas são revisadas constantemente, né, são definidas constantemente para avaliar se o que está sendo implementado como medida de controle é suficiente ou não para garantir com que o perigo seja eliminado ou reduzido a níveis aceitáveis. E elas servem para garantir e apoiar a estratégia do sistema de qualidade, garantia e segurança de alimentos, para compactuar com um produto seguro, e requerem um monitoramento e uma avaliação constante, né? Uma reavaliação constante porque são considerados inputs e saídas e entradas de variáveis distintas, né? Então, eles são tópicos que vão ser sempre discussões ativas dentro do processo de avaliação de risco, tá, ok? Então, por exemplo, aqui um exemplo desses tipos de requisito, onde a justificativa deve ser feita através da avaliação de riscos, para definir se as medidas introduzidas são suficientes ou não, é na questão de definição, por exemplo, de um sistema de lava-botas. Ele não é obrigatório pela IFS, por legislação também acredito que talvez associado possivelmente a algumas empresas monitoradas pelo Ministério da Agricultura, não posso dizer, não lembro também se é ou não mandatório, talvez na indústria de carnes, não sou experiente nisso, mas pela IFS não é obrigatório. Porém, através de uma análise justificada pela avaliação de riscos, a empresa deve definir ou não se ela deve implementar ou não um sistema de lavagem de botas para ingresso dentro da indústria ou de certas zonas. Então, por exemplo, aí a gente está falando de um cenário de beneficiamento de grãos
que são produtos secos, que não existe quase umidade, que não existe risco quase microbiológico nesse sentido, então aí talvez, justificado pela avaliação de riscos, se demonstra que não é necessário o lava-botas. Porém, se a gente está falando de uma área de alto controle de higiene, de produtos prontos para o consumo, por exemplo, com sanduíches, que são de prazo de validade curto, que são altamente manipulados, que têm um risco microbiológico mais alto, aí, através dessa avaliação de riscos, né, de todos os riscos associados aí ao controle dessa área, as medidas de controle dessa área, eles justificam possivelmente a necessidade da implementação de um lava-botas para que não seja um introdutor de micro-organismos patogênicos dentro do processo de produção. Tá, ok? E aí tem outros distintos requisitos que também se aplicam a essa necessidade de justificativa através da avaliação de riscos. Então, a parte de roupas protetoras, se existir, por exemplo, uma necessidade de armazenagem externa, fora, né, digo externa, fora da área de armazenagem coberta, ela deve ser minimizada e deve ser justificada pela avaliação de riscos. Então, tem, como comentei, basicamente 10% dos requisitos eles englobam ou o primeiro cenário, né, da avaliação de perigos associados aí, e dos riscos associados, ou justificados pela avaliação de riscos. E, pessoal, para quem tem ideia e curiosidade para conhecer um pouco mais desses requisitos, das ferramentas de avaliação de riscos, das diferenças entre esses dois cenários que eu comentei, a gente tem um e-learning gratuito que está disponível dentro do IFS Academy, que é bastante interessante. Fala bastante do FEMEA, da avaliação para avaliação de riscos, fala bastante da abordagem do HACCP dentro da norma, ou seja, de toda essa parte de avaliação de perigos, para impulsionar aí, para serem a base, né, para o processo de avaliação de riscos. Então, acho que vale bastante a pena vocês consultarem. Agora vamos falar um pouquinho e dar uma pincelada sobre as principais alterações por capítulos. Então, dentro do capítulo de governança e comprometimento, a gente fala sobre a política de qualidade. Opa! Alguém quer comentar alguma coisa? Acredito que não, foi só um ruído externo. Vamos lá, pessoal. Então, governança e comprometimento. Política, a gente tem toda a parte então, dos requisitos de política corporativa com relação aos aspectos do sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, os requisitos associados à estrutura corporativa, ao foco no cliente e à revisão da direção. É um capítulo bastante importante porque, como eu comentei, ele está diretamente associado, ele impulsiona aí as questões associadas à cultura de segurança de alimentos. Quando a gente fala de estrutura corporativa, a gente tem um novo requisito, que é o 1.2.6, e quando a gente fala de revisão pela autodireção, a gente tem o 1.4.2. O que fala o requisito 1.2.6, que ele diz que a direção deve assegurar a informação ao organismo de certificação. Então, dentro desse requisito, o organismo, caso exista algum problema, ou seja, quaisquer mudanças, incluindo o nome da entidade legal, qualquer mudança do local de produção, ou qualquer casos de ocorrências de recolhimento, de retirada de produtos, quaisquer questões associadas, por exemplo, a fraudes alimentares ou questões sistêmicas de segurança de alimentos que impactem na conformidade dos produtos produzidos, ou até mesmo visita de das autoridades de saúde, né, que possam resultar em qualquer tipo de notificação e penalidades que são emitidas aí qualquer tipo de notificação por essas autoridades. A alta direção, ela deve garantir que o organismo de certificação receba esse tipo de informação que pode impactar nos produtos produzidos e no certificado que já foi emitido dentro de 3 dias úteis. Então, eles devem conferir essa informação extraordinária para o organismo de certificação, porque decisões devem ser tomadas com relação ao impacto nos produtos que estão dentro do escopo da certificação, nos escopos e nos processos que estão dentro aí do processo já da avaliação certificada. Ok? O outro ponto seria com relação à revisão da alta direção, como eu comentei, dentro do requisito 1.4.2, onde a alta direção deve garantir que as ações geradas pelo processo de revisão para as melhorias contínuas, elas devem estar totalmente documentadas e a alta direção deve garantir que exista aí o follow-up dessas ações, ok? Para que elas não fiquem simplesmente avaliadas dentro do processo de revisão e perdidas sem um segmento, o que às vezes costuma acontecer. Diretamente associado, então, ao capítulo 1, a gente tem a introdução dos requisitos de cultura de segurança de alimentos que foram introduzidos pelo GFSI no documento do benchmarking de 2020. A gente tem como definição da cultura de segurança de alimentos, então, todos os valores, crenças e normas compartilhadas que afetam a mentalidade e o comportamento em relação à segurança de alimentos, dentro e em todos os níveis da organização. Então, a gente está falando aqui
do awareness, né, da criação de awareness, de consciência com relação à importância, que é aquilo que todos nós da área de qualidade lutamos e lutam diariamente, né, para conseguir dentro do sistema corporativo. É fazer com que todos os níveis hierárquicos entendam a importância da gestão da qualidade, da cultura de segurança de alimentos, entendam os impactos associados à necessidade da implementação dos sistemas, que os recursos adequados sejam investidos para que a implementação, né, do sistema que assegura aí a segurança de alimentos, ela seja tangível, ela seja exequível e ela seja realmente de fato seguida, e que todos possam, em todos os níveis, entender e se comprometer com a segurança de alimentos dentro da empresa. Então, os elementos de cultura de segurança dos alimentos, eles são aqueles elementos da gestão de segurança que a direção de uma empresa pode usar para impulsionar sempre a cultura de segurança de alimentos dentro da empresa. E às vezes não é somente a direção, né, pessoal? A gente coloca, obviamente, o foco na direção, porque é o topo, né, dessa cadeia, mas ela tem que estar sempre dispersa ao longo de todos os níveis hierárquicos. Isso é sempre muito importante. E isso pode ser feito através de distintos elementos, como, por exemplo, a comunicação sobre políticas e responsabilidade sobre segurança de alimentos, treinamentos, feedbacks dos funcionários sobre questões relacionadas à segurança dos alimentos, medições de desempenho, e etc. Ou seja, todos aqueles elementos que garantem que a segurança de alimentos é de fato aplicada como está e seguida como está escrito nos procedimentos, ou que existem, como eu comentei, recursos associados a isso, que elas são os elementos da segurança de alimentos da cultura de segurança são avaliados dentro do processo de revisão da alta direção, que eles estão sendo incorporados dentro da política da empresa, dentro da política de qualidade e segurança de alimentos, enfim. Existem diversos elementos aí que apoiam a estruturação e a solidez desse processo de criação de cultura. E dentro do próprio da norma IFS Food, 2 requisitos foram redigidos com maior robustez e com enfoque também em criação da cultura de segurança de alimentos, ou seja, eles foram os critérios de segurança de alimentos, aí os conceitos foram incorporados em 2 requisitos, que é o 1.1.1 e o 4.1. O 1.1.1 diz que a cultura de segurança de alimentos ela deve fazer parte agora da política corporativa, ou seja, os seus elementos, os seus objetivos devem estar claros aí dentro da política corporativa. E 1.4.1 ele diz que os elementos da realização, né, os elementos da cultura de segurança de alimentos que são essenciais para a realização dos objetivos, tanto da cultura de segurança de alimentos, mas os objetivos maiores do sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, eles devem fazer parte da análise crítica da alta direção. E a gente fez também uma inclusão de cultura de segurança de alimentos no glossário. Como materiais adicionais, pessoal tem uma brochura do próprio GFSI, que está disponível no site deles. A gente fez também uma brochura bastante resumida dos requisitos de cultura de segurança de alimentos dentro agora da norma IFS Food, então vocês podem também já baixar no nosso site. Acredito que em breve vai estar em português, porque a gente já finalizou a tradução. E a IFS também, logo mais, vai oferecer um e-learning dentro do IFS Academy sobre a questão de segurança de alimentos, tá ok? E, adicionalmente, a gente tem um requisito novo, 1.4.2, que eu já comentei anteriormente, que a alta direção deve fazer o follow-up dos processos aí associados à revisão da alta direção. E aqui a cultura de segurança de alimentos, indiretamente, também está inclusa, porque os objetivos estabelecidos são embasados aí no processo de definição dos elementos da cultura de segurança de alimentos, e eles devem fazer, como eles fazem parte da política, fazem parte do processo de revisão, o follow-up associado aí às ações associadas à criação de cultura de segurança de alimentos também deve ser garantido. Aqui a gente tem algumas perguntas típicas, né, dos auditores sobre a questão de segurança de alimentos. Obviamente são exemplos, não deve ser limitado a isso. Mas aqui se pergunta se é abordada a cultura de segurança de alimentos na política corporativa, se a política foi comunicada a todos os funcionários, se todos têm conhecimento do que é a política, né, do que ela aborda, de quais são os elementos da política, se eles foram implementados na empresa, se existem os objetivos específicos que compactuam aí com a conformidade e com a evolução do sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, se todos os departamentos relevantes são comunicados, ou seja, todos os níveis hierárquicos, departamentos de impacto direto aí na questão de segurança de alimentos são cientes, né, desses procedimentos, e a gente não está falando somente do departamento operacional, a gente está falando
do departamento de compras, que tem aí interferência nos processos de aquisição de materiais, de matérias-primas. A gente está falando da parte do RH, principalmente, que tem aí, lidera geralmente as partes de treinamento, de capacitação, que são elementos totalmente associados aí ao crescimento da cultura de segurança de alimentos dentro de uma corporação. Enfim, todas as áreas estritamente relevantes necessárias para que o sistema de gestão da garantia da qualidade e segurança de alimentos seja funcional e esteja embasado aí nos princípios de cultura, né, que a cultura é realmente dispersa através de todos esses departamentos, de todos os elementos chaves de cada um dos departamentos, e esses objetivos são sempre revisados anualmente durante a revisão anual da gestão. E aqui também, como alguns exemplos de objetivo da cultura de segurança de alimentos, a gente pode ter os eventos especiais de comunicação, como, por exemplo, a Semana de Qualidade, onde são comunicados os processos de qualidade, ou seja, a importância dos processos de segurança de alimentos, mecanismo de feedback com os funcionários sobre questões relacionadas à segurança de alimentos, medição de desempenho individual associado aos processos que compactuam aí com a segurança de alimentos, seja a parte de reclamações, resultados de auditorias, geração de produtos não conformes, toda a priorização pela direção na resolução de problemas de segurança de alimentos, providenciando principalmente recursos, que é algo que é sempre a luta diária, como eu comentei, de quem faz parte do time de qualidade, né? Brigar por recursos, brigar por recursos para treinamentos, para investimentos de equipamentos, enfim, de funcionalidades para gerar uma maior solidez do sistema de gestão de qualidade e segurança de alimentos, e etc., pessoal. Como eu comentei, nem todos os requisitos da norma podem ser classificados como não aplicáveis, então o 4.1 ele é um deles, né? Os auditores eles vão sempre ter que verificar dentro desse requisito se uma análise da crítica da alta direção está planejada para o ano seguinte, se ela inclui aí os objetivos e os elementos da cultura de segurança de alimentos. E aqui, pessoal, é uma infinidade de requisitos que, indiretamente, a cultura de segurança de alimentos ela está sendo avaliada, como eu comentei. Na versão 6.1, não se existia essa visão direta da cultura de segurança de alimentos, mas ela já poderia ser avaliada através desses requisitos indiretos, de certa maneira. E agora, na versão 7, fica muito mais claro a evidência da necessidade de conformidade aí com os elementos de segurança de alimentos e também pode ser verificado indiretamente através desses distintos requisitos. A gente está falando aí da política corporativa, de recursos, de consciência das equipes, né, dos principais impactados, de competências, responsabilidades, capacitação, trabalho em time, comunicação, parte de auditorias internas, de melhoria contínua, enfim. São uma infinidade de requisitos que os elementos de segurança de alimentos podem ser tomados como base e eles somam evidências para que os auditores, os avaliadores, eles possam classificar até mesmo o requisito de comprometimento da alta direção, né, que é 1.4.1, que exige aí essa revisão pela alta direção para que os requisitos sejam implementados e que a cultura de segurança de alimentos ela esteja dissipada e dispersa dentro do sistema de gestão como um todo, ok? Vamos falar um pouquinho, então, do capítulo 2, onde a gente fala do sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos. A gente fala, então, na parte de gestão da qualidade da gestão de documentos. Na parte de registros, existe aí uma nova, tá meio que explicado que agora também os requisitos em formato eletrônico devem ser controlados também. Nessa forma, eles também são aceitos, não somente os físicos, então se tornou um pouco mais prescritivo e mais orientado, né, mais claro de que os formatos eletrônicos também são considerados aqui e são passíveis de serem utilizados nesse formato. E dentro da gestão de segurança de alimentos, a gente tem o plano HCP, que é o 2.2.1, onde aí também exige-se foram inclusos alguns aspectos, por exemplo, a inclusão dos materiais de embalagem dentro do plano HCP, e até mesmo questões associadas aí ao escopo, né, do plano. Também se fala sobre o uso de especialistas externos, que podem aí ser utilizados, porque a gente fala que o plano HCP deve garantir que as análises elas são embasadas aí em literatura científica, mas também especialistas externos podem ser utilizados para toda análise associada à avaliação do plano HCP. Então, isso também que vocês podem ver aqui em vermelho, que está em inglês não traduzido. Então, isso também pode embasar todo o processo de análise do plano HCP. E a revisão do plano, indicando mais objetivamente a questão das alterações, né? Então, qualquer alteração associada a matérias-primas, a materiais de embalagem, aos métodos de processamento, a infraestrutura, equipamento e tudo mais,
o HACCP ele deve ser revisado, ou seja, não somente aquela revisão que a gente tem preconizada de 1 ano, sempre que acontecer alguma alteração de processo, não, aqui é mais abrangente e direciona que tipos de alterações podem compactuar aí com uma necessidade de revisão, tá ok? E dentro da equipe HACCP existe um detalhamento sobre a necessidade de conhecimento específico da equipe em produto em processo, que está totalmente associado a 17.065 e é o coração da nossa norma. Ainda dentro do APPCC, pessoal, como eu comentei inicialmente, uma das grandes mudanças era que os requisitos foram ajustados aí aos princípios gerais do Codex, tá ok? Então agora a gente tem um distanciamento que existia na versão 6.1 da 22.000, que fazia o uso de alguns elementos ainda do sistema de gestão da 22.000, e inclusão também de alguns requisitos do FISMA. Então, dentro das modificações do APPCC, o sistema APPCC não chama mais sistema APPCC, se chama plano APPCC. Os PCs, de acordo também com a atualização do Codex, não existem mais pontos de controle, são chamados agora de medidas de controle. Então, a gente tem os PCCs, que são os pontos críticos de controle, e as medidas de controle. Foram incluídos outros perigos, então alergênicos foi mais detalhado aqui como um perigo químico. Antes falava-se de maneira geral de perigos químicos e agora a gente trouxe esse esclarecimento de que os alergênicos eles entram dentro dessa classificação de perigo, assim como os radiológicos, que vêm do FISMA, né, vêm como definições do FDA dentro do FISMA, e também que os perigos devem ser considerados com relação aos materiais de contato com alimentos, por exemplo, uma superfície, uma esteira, que tem contato direto aí com o produto, uma esteira transportadora, e também os riscos associados, como, por exemplo, migração de elementos químicos dentro dos materiais de embalagem. Também houve uma adequação aí dos requisitos associados à verificação dos registros de monitoramento de PCC, que agora deve ser feito por uma pessoa responsável, e aí traz-se um esclarecimento sobre o que é a pessoa responsável, né, que é uma pessoa capacitada, treinada e orientada a esta prática, que tem conhecimento, né, da importância do controle do PCC e que sabe efetuar de maneira adequada esse importante monitoramento. Também dentro dos próprios requisitos ainda do PCC, que deve existir treinamentos, do plano APPCC, que deve existir treinamentos e instruções específicas do pessoal responsável pelo monitoramento de PCCs e outras medidas importantes de controle, que são os antigos PCs, né? Então, não somente os PCCs devem ser monitorados, mas também as medidas de controle específicas, e todas as pessoas que fazem esse monitoramento devem ser capacitadas de maneira também específica. E também agora maiores esclarecimentos com relação à ação corretiva e análise de causa raiz quando existe perda de controle dos PCCs, incluindo aí também as ações necessárias para derivação e destinação e gestão dos produtos não conformes. Então, aqui só mostrando um pouquinho para vocês também de como ficou o KO número 2, que está associado aí ao controle ao monitoramento de PCCs. Então, houve uma pequena modificação. Então, ele diz que os procedimentos específicos de monitoramento em termos de método, frequência de medição, observação e registro de resultados devem ser estabelecidos para cada PCC, para detectar qualquer perda de controle naquele PCC. E cada PCC aqui, faltou a tradução, ele ficou como Critical Control Points, mas é PCC, deve estar sob controle. Então, o monitoramento e controle de cada PCC devem ser demonstrado por meio de registros. Então, aqui novamente, esse KO, o avaliador, o auditor, ele vai verificar se os PCCs estão sendo monitorados constantemente, porque a perda de controle sobre um PCC, ela compactua aí como uma não conformidade, né, porque possivelmente vai ser configurado um D dentro de um requisito KO, que leva aí a diminuição de 50% dos pontos totais e a não configuração de um resultado positivo na avaliação. Como eu comentei no slide anterior, o pessoal responsável por esse monitoramento deve ser sempre treinado e treinado de maneira específica. E as documentações e registros devem ser completos e sempre preenchidos. Ok? Dentro de recursos humanos, pessoal, a gente tem aí, então, a de gestão de recursos, que é o capítulo 3. Eu não vou focar muito nas alterações aqui, porque elas foram... não existe nada novo totalmente novo dentro do requisito do capítulo de gestão de recursos, mas existem algumas modificações. Então, por exemplo, em recursos humanos, que é a primeira parte desse capítulo, se indica aí que as pessoas que trabalham e têm funções específicas com impacto na qualidade, legalidade e segurança, elas devem ter as competências comprovadas e adequadas para esses processos. Dentro de higiene pessoal, tem um maior esclarecimento sobre o processo de notificação e as exigências sobre a questão dos processos de notificação de doenças e as regras também agora para lavanderia,
que eu não sei se vocês lembram, se vocês acabaram lendo, mas através de justificado pela análise de risco, os processos de lavagem de uniformes vão ser definidos, então ele traz um pouquinho dessa abordagem. A parte de treinamento e instrução fala um pouquinho sobre a verificação da eficácia, né, dos programas de treinamento e instrução, e que os conteúdos mínimos sejam descritos dentro dos programas, para que isso fique documentado e registrado, de modo que seja possível avaliar qual que é o escopo de treinamento da pessoa, por exemplo, que faz. Se, por exemplo, uma pessoa que controla o monitoramento de um PCC não foi somente treinada em boas práticas, se ela realmente foi treinada, por exemplo, no monitoramento do PCC. Então, esse conteúdo mínimo dos programas de treinamento, capacitação e instrução, eles devem ficar registrados, documentados. E também a questão de instalação de funcionários, que fala e deixa um pouco mais prescritivo a questão do acesso proibido, né, dos banheiros, né, das instalações dos funcionários para a área de produção direta, ou que essas instalações ponham os produtos em risco, então tudo isso ser mitigado, e também alguns requisitos um pouco mais detalhados com relação ao que se espera para a definição das instalações de lavagem de mãos. O capítulo 4, então, é o capítulo que fala sobre processos operacionais. Então, a gente tem aí, dentro desse capítulo, gestão contratual, que fala sobre toda a parte dos contratos de aquisição para os processos terceirizados, enfim, para diversos, para contratos com os clientes, como, por exemplo, os varejistas e tudo mais. Então, essa parte desse requisito garante aí a conformidade dentro da definição e validação, por exemplo, das especificações e fórmulas, que é o capítulo que vem em seguida, né, que fala de especificação e validação de fórmula e receita, que é super importante, porque pode compactuar aí, como eu comentei, com uma não conformidade maior, se não forem respeitadas as especificações e fórmulas acordadas com o cliente. Depois, uma parte de desenvolvimento de produto, modificação de processos, a parte de aquisição, embalagem de produto, a localização da fábrica, exterior da fábrica, layout da fábrica e fluxo de processos. Dentro desse capítulo 4, o que vem de novo e modificado, como eu já comentei com vocês, é todo o processo de aquisição, né, dos processos terceirizados. Então, como eu comentei, existiam esclarecimentos sobre os processos parcialmente terceirizados e produtos totalmente terceirizados dentro da doutrina, um pouco mais distintos, e agora eles acabaram virando e sendo incorporados aí aos requisitos, através de 3 requisitos dentro do processo de aquisição. Então, dentro do protocolo de certificação, existe aí um esclarecimento dentro do capítulo 3.2.1, mas também através dos requisitos da norma. Então, dentro do 4.4.6, diz que a empresa deve ter todos os processos terceirizados, parcialmente terceirizados, eles devem ser documentados no sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos. A empresa deve garantir o controle sobre tais processos, garantindo aí que tanto a qualidade quanto a segurança de alimentos elas não são comprometidas, e tudo isso deve ser identificado e documentado. E quando solicitado pelo cliente, deve sempre haver evidência de que ele foi informado e acordado com relação a esses processos. Então, por exemplo, se existe um produto de um varejista que está sendo produzido e parte do processo de produção é terceirizado, o varejista ele deve ser notificado e essa validação deve ser documentada para que ele saiba que parte do processo de produção do produto dele está sendo parcialmente terceirizado. Okay? Quando a gente fala do 4.4.7, deve existir, então, um acordo documentado, então, deve existir um contrato sobre esses processos terceirizados, cobrindo os processos e os acordos realizados. E quando a gente fala aqui de acordos realizados, são os acordos que impactam aí nos processos do sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, não somente os acordos comerciais e tudo mais. Então, especificação, controle de processo, que tipo de amostragem, que tipo de análise eles vão ter que entregar, qual que é a frequência e tudo mais. Então, todos os processos de controles dos acordos realizados para o sistema de gestão da qualidade, tá, ok? Para garantir aí a conformidade dos produtos e dos processos do terceiro. E no 4.4.8, a empresa deve sempre aprovar os fornecedores de processos terceirizados, como eu comentei nos slides anteriores na apresentação passada, através ou de uma certificação na IFS, ou uma outra norma de certificação em segurança de alimentos reconhecida pelo GFSI, ou uma auditoria de segunda parte documentada do fornecedor, realizada por uma pessoa experiente e competente, que deve incluir no mínimo os requisitos de segurança, qualidade de produto, legalidade e autenticidade, ou também, se é aceito agora, isso foi validado pelos varejistas através do Comitê Técnico Internacional, o Global Markets Intermediário também é aceito como aí uma avaliação de segunda parte dos fornecedores de processos parcialmente terceirizados, ok? Então, como eu comentei no início, o esclarecimento e a correção, a armazenagem e transporte, assim como, né, como processo logístico, eles não são considerados processos terceirizados mais.
Dentro da parte de especificações de embalagem, alguns requisitos então foram reforçados, aqui também não entra nada muito novo, mas os requisitos foram melhorados. Então a gente tem aí que o produto, tanto considerando aí os aspectos de qualidade e segurança, eles incluem a embalagem, incluindo no glossário foi feito uma adequação de que o produto, ele engloba a embalagem, ou seja, não é somente o conteúdo produzido pela indústria, ou seja, não é somente o alimento, é a combinação do alimento mais a embalagem. E os requisitos ficaram mais detalhados também com relação aos testes esperados para confirmar que as embalagens são adequadas ao uso destinado, ok? Então, agora os requisitos de embalagem eles são um pouquinho mais prescritivos, como eu comentei, a parte dos testes, né, esperados, que são abordados aí no 4.5.1 e 4.5.3, indica-se que os testes para mostrar a adequação do uso do material de embalagens, através de certificados de conformidade, especificações de cliente, aspectos de rotulagem regularmente, devem ser regularmente verificados e documentados. E a gente está falando de análise de migração, a gente está falando de análise sensorial, enfim, de diversos testes que garantem que sim, a embalagem é adequada ao uso. E existe também um campo compulsório novo, com relação ao 4.5.1, que deve informar o status de certificação, se existir, PEC-Secure, dos fornecedores de embalagem. Então, como requisito compulsório, como eu comentei, que são aqueles 48 itens compulsórios que vêm do GFSI, o auditor ele vai descrever no requisito 4.5.1 a descrição dos tipos de materiais e embalagens utilizados para os produtos e quais são os fornecedores que são certificados para IFS PEC-Secure ou para qualquer outra norma equivalente do GFSI. Adicionalmente aqui, pessoal, outros requisitos onde a parte de embalagem é mencionada, então no 4.2.1.3 fala de especificação de materiais de embalagem, o 4.3.2 e o 4.3.3 fala sobre os requisitos de especificação de embalagens considerado nos processos de desenvolvimento, né, de inovação, de P&D. No 5.6.1 fala sobre o plano de testes, que deve cobrir aspectos de embalagens. E no 5.7.1 fala sobre o procedimento de liberação de produto, que deve também incluir aspectos de embalagem no escopo. Ainda dentro do capítulo 4, quando a gente fala de layout de planta e fluxo de processos de áreas sensíveis, houve também um ajuste, porque a versão anterior ela considerava somente as áreas sensíveis aos riscos microbiológicos. Então, aí, usando novamente, por exemplo, o caso de áreas de autocontrole de higiene operacional, por exemplo, de produtos prontos para o consumo, como sanduíches resfriados, de validade de, sei lá, 2, 3 dias, e que são altamente manipulados e que existe um risco microbiológico associado e inerente a esse processo. Então, é uma área muito mais controlada, quando comparada, aí tem requisitos justificados pela análise de riscos, como a gente comentou, que indicam que essas áreas elas devem ter controles e medidas de controles específicas. E isso, na versão anterior, era somente abordado através dos riscos microbiológicos. Porém, agora, dos perigos microbiológicos. Os perigos químicos e físicos, eles também agora, quando justificados pela avaliação de riscos, também são considerados como potenciais áreas sensíveis. Então, todas essas áreas que existem riscos microbiológicos, perigos e físicos, que são consideradas como áreas sensíveis, elas devem estar projetadas e operadas para garantir a segurança, que a segurança do produto não seja comprometida. Então, como motivos de adequação desse requisito foi que ele também se aplica os riscos, os perigos químicos e físicos também se aplicam como áreas sensíveis, não somente as microbiologicamente sensíveis. Então, como exemplos aí de áreas sensíveis aos riscos químicos associados, a gente tem áreas, por exemplo, com diferentes alérgenos e produtos rotulados com diferentes listas de alérgenos presentes que precisam de algum tipo de controle ou de boas práticas reforçadas ou de um plano de mitigação de alergênicos específico para garantir que esses alergênicos eles são eliminados do produto, do processo, ou às vezes até mesmo um plano, por exemplo, específico de limpeza, com uma validação de limpeza, para que seja eliminado o alergênico, para que ele não precise ser rotulado, às vezes, por exemplo, de acordo com a especificação de um cliente. Às vezes, sei lá, a indústria processa leite, um derivado de leite, e um varejista que tem um produto processado dentro dessa mesma linha não quer que o leite esteja presente no seu produto. Então, exige-se aí um plano um plano específico de gestão desse alergênico para que a especificação do cliente seja cumprida. Então, a gente pode entender que aí seria uma área sensível por um produto químico onde são processados produtos distintos com exigências distintas com relação ao perfil de alergênicos. E também a gente está falando aí de potenciais contaminações com o produto por perigos físicos, né? Então, áreas com risco potencial de contaminação por corpos estranhos, como, por exemplo, áreas próximas a paredes de madeira e áreas, por exemplo, onde se manipulam embalagens de vidro
e áreas adjacentes, por exemplo, como um copo de requeijão. Então, essas áreas elas devem ser projetadas e operadas de uma maneira para garantir que a segurança do produto não seja comprometida, ou seja, que a própria embalagem não vá compactuar com o perigo físico que gere aí a falha na segurança do produto. Dentro ainda do capítulo 4, que é um capítulo que acho que é o capítulo que mais teve alterações dentro do processo de revisão, o capítulo inteiro que falava de organismos geneticamente modificados, ele foi removido. Então, o 419, ele tinha aí acho que 5 requisitos, se eu não me engano. Todos eles foram removidos e sintetizados, atualizados dentro do capítulo 4. Do requisito 4.2.1, que fala que quando os clientes exigirem especificamente que os produtos sejam livres de alguma coisa, de certas substâncias ou ingredientes, por exemplo, de glúten, de carne de porco, de organismos geneticamente modificados, ou que certos métodos de tratamento ou de produção sejam excluídos, como, por exemplo, organismos geneticamente modificados, esses procedimentos, devem existir procedimentos verificáveis implementados para garantir que esse claim de livres de seja garantido. Então, em teoria, o auditor vai acabar verificando, né, o que se falava anteriormente na versão 6.1, que são as medidas de controle associadas aí aos organismos geneticamente modificados, né, quando existe essa necessidade de se declarar que é livre, por exemplo, de organismos geneticamente modificados, ele vai ser verificado dentro do requisito 4.2.1, que acaba gerando aí também um campo compulsório para declarações especiais, que a gente chama de special claims. Então, existe aí a pergunta se a empresa trabalha com produtos, matérias-primas constituídos por organismos geneticamente modificados, ou contendo, ou produzidos a partir de, e se sim, se os produtos são rotulados ou não como organismos geneticamente modificados. Então, isso também traz toda a evidência e a abordagem para avaliação desse requisito, que vai verificar se, caso a empresa rotule como não GMO, ela precisa garantir que os procedimentos que existem em medidas de controle associados. Então, um exemplo disso, pessoal, é empresas de cereais, por exemplo, de milho, de beneficiamento de milho, que trabalham com milho transgênico e milho não transgênico. Então, deve existir aí um processo de controle bastante efetivo, que engloba aí linha separada, envolve análise, enfim, envolve uma série de procedimentos e de controles associados, e eles devem ser verificáveis para garantir esse claim de que o produto que a empresa está entregando é realmente livre de milho transgênico. Dentro ainda, então, do capítulo 4, a gente tem processos operacionais da parte 2, que fala de instalações de produção e armazenamento, limpeza e desinfecção, gestão de resíduos, mitigação de risco material estranho, monitoramento de controle de pragas, recebimento e armazenamento de mercadorias, transporte, manutenção e reparo, equipamentos, rastreabilidade, mitigação de risco de alergênicos e fraude em alimentos. Eu vou abordar para vocês as principais mudanças. Então, falando do requisito novo, que eu já tinha comentado para vocês, é a questão das cortinas plásticas. Então, dentro do 4.9.6.3, ele indica que as cortinas plásticas que separam áreas internas ou áreas até mesmo de expedição, né, das áreas externas, elas devem estar em bom estado físico e fáceis de limpar. Isso gera uma maior clareza de onde deve ser pontuado as falhas associadas aos requisitos de limpeza desse tipo de estrutura, e gera até menos discussão entre o auditor e a empresa avaliada, porque muitas vezes, como não existia esse requisito tão específico na versão passada, existia-se aí como um conflito de como se pontuar e de onde se pontuar e qual é realmente o risco associado a isso. Então, agora isso está muito mais claro dentro de um requisito que favorece aí a pontuação como um desvio, caso não esteja cumprido, caso, por exemplo, estejam em mau estado de conservação e sujas. De novo, também, dentro do processo de limpeza e desinfecção, a gente tem o 4.10.3, que fala que os registros de monitoramento de limpeza e desinfecção devem estar disponíveis. Então, o registro de monitoramento são as inspeções visuais, como eu comentei, os monitoramentos através de ATP, enfim, tudo aquilo que garante que o processo de limpeza e desinfecção ele está sendo controlado para garantir que são efetivos e eficazes aí dentro do processo do sistema de limpeza e desinfecção como um todo. Então, ficou também um requisito mais simples e bastante óbvio para que seja pontuado com claridade o desvio, porque muitas vezes também, como não existia essa regra anteriormente, dentro do capítulo de limpeza, do pool de requisitos de limpeza e desinfecção, o auditor muitas vezes não sabia onde pontuar, quando não existia um processo de monitoramento. E, então, ele permite, com essa maior clareza, igual a parte das cortinas, ele permite com que o auditor ele consiga pontuar
o desvio de maneira mais clara e gerar um impacto maior na avaliação quando não cumpre, né, quando existe um baixo desempenho aí no processo de limpeza e desinfecção. E, para isso, também existem os campos compulsórios, que é o 410.1 e o 4.10.11. O 4.10.11 diz que, baseado na análise de perigos e avaliação dos riscos associados, os schedules, né, os cronogramas de limpeza e desinfecção, eles devem estar disponíveis e implementados e devem especificar os objetivos, responsabilidades, produtos, dosagem, etc. Então, tudo isso, como é um campo compulsório, o auditor deve fornecer essas informações com detalhes dentro da amostragem dele. Obviamente, ele não vai listar todos os produtos químicos, todas as dosagens e tudo mais, mas ele vai colocar ali as informações do que ele amostrou. E o 410.11 fala que quando a companhia contrata um serviço, um prestador de serviço terceiro para limpeza e desinfecção das atividades, todos os requisitos relacionados à limpeza e desinfecção, eles devem ser claramente definidos no contrato e verificados. Igual quando a gente comentou para os processos terceirizados de armazenagem e transporte. Para a parte de mitigação de materiais estranhos também a gente tem um novo requisito, que é o 4.12.1, fala que quando o produto está sendo processado, ele deve ser protegido contra a contaminação física de contaminantes ambientais, como, por exemplo, óleos ou gotejamentos de líquidos de máquinas, respingos de poeira, e deve ser dada consideração especial à potencial contaminação de produto causada por equipamentos e utensílios, tubos, passarelas, plataformas, escadas, etc. Caso isso não seja possível, para as características e necessidades tecnológicas, medidas de controle apropriadas devem ser definidas e aplicadas. Então, nessa última frase, pessoal, é o caso, por exemplo, de um equipamento onde a gente tem um processo de atrito normal e que é bastante difícil ser completamente eliminado porque é um processo normal da máquina. Então, aí medidas de controle devem ser associadas tanto ao processo de atrito, mas também como do controle do risco gerado através do atrito para que o produto não seja colocado em risco. Então, esse novo requisito ele traz toda a parte da abordagem de materiais estranhos com foco nos contaminantes ambientais, daquilo que pode ser gerado através dos equipamentos, dos overheads, das tubulações, de tudo aquilo que está em volta do fluxo de processo e também diretamente aí em contato com o produto, dos fluxos de produto, do fluxo de processo normal. Do que a gente chama de zona 1, zona 2, enfim, zona 3, zona 4. Todos esses riscos, essas zonas que podem compactuar aí como material estranho dentro do produto, eles devem ser mitigados e controlados. O 4.12.4, ele não é um requisito novo, mas ele inclui agora também peneiras, filtros e ímãs, e ele indica aí que todos os equipamentos e métodos projetados para detectar ou eliminar material estranho, eles devem ter a sua curiosidade testada, devem ter cheques de funcionalidade e ações associadas para caso de desvio. Então, por exemplo, para ímãs, quando existe a retenção de partículas, deve-se existir um processo de verificação se o ímã está funcionando, né, os testes associados a isso, para verificar a funcionalidade da barra magnética, por exemplo, e, por exemplo, quanto de partícula que ficou aderida é suficiente para definir uma ação, porque possivelmente alguma coisa está se passando no processo, compactando aí com um desprendimento maior de partículas metálicas e sendo capturados aí pelo ímã. Então, existem empresas, por exemplo, que fazem a quantificação dessas partículas e, se atingidas dentro de um certo limite que é definido, passa-se a gerar algum tipo de ação dentro de verificação do processo como um todo, para ver de onde está desprendendo, por exemplo, essas partículas, ok? E também, associado aos materiais estranhos, tem os campos compulsórios, que para o requisito CAO número 6, então tem que ter a descrição do equipamento e onde são colocados nos processos, os equipamentos que controlam aí os PCCs, né, que são geralmente os raio-x, os detectores de metais, e a descrição do tipo e tamanho dos corpos de prova para os detectores de materiais estranhos e também para os métodos de inspeção visual, que é o 4.12.1, deve ser especificado qual é o método, frequência e último treinamento do pessoal para a calibração desse procedimento. Então, aqui dentro do que é o número 6, para a parte de contaminação por corpos estranhos, fala que com base na análise de perigos e avaliação dos riscos associados, os procedimentos devem ser implementados para evitar a contaminação de materiais estranhos. Geralmente está associado com os PCCs, como eu falei, né? Mas também podem ser medidas de controles associadas também aí ao processo de gestão e mitigação dos riscos de corpos estranhos. E os produtos contaminados devem ser tratados como produtos não conformes. Então, a prevenção é através das boas práticas de manufatura, os treinamentos para a equipe devem ser executados para que esteja padronizado esse processo de
de controle, né? E os dispositivos de detecção, como eu comentei, eles precisam ter aí os corpos de prova e tudo mais especificados, ok? E calibrados. Aqui, pessoal, existe um guideline da IFS, que é o guideline de gestão de corpos estranhos, que é bastante interessante, e eu acho que vale a pena dar uma lida, porque ele fala com bastante detalhe nos dispositivos de detecção, como, por exemplo, o raio-x, detector de metal, e fala bastante sobre o processo de gestão como um todo das potenciais fontes, né, de contaminação por corpos estranhos. Então, acho que vale bastante a pena. Está no site da IFS, disponível gratuitamente, vocês só precisam baixar. Dentro ainda do monitoramento do capítulo 4, existe a parte de monitoramento de controle de pragas, que se tornou um pouco mais prescritivo. Então, e que ajuda aí garantir um foco maior na verificação on-site, né, da implementação desse sistema de gestão de controle de pragas. Foram diminuídos o número de requisitos de 6 para 7, e agora a gente tem aí um novo requisito, que é o 4.3.1, que indica que a infraestrutura e a operação do local devem ser construídas e projetadas para evitar a contaminação de pragas, porque nada adianta a gente ter um controlador de pragas ou um controle de químicos, de iscas e de armadilhas perfeito, mas se a gente tem aí falhas no processo estrutural e da operação, esse processo de gestão no controle das pragas nunca vai ser sustentável, né? A gente vai ser gastar dinheiro à toa com químico, porque é impossível controlar pragas, por exemplo, somente com um processo de químicos, de controle através de iscas e tudo mais. Então, a infraestrutura e as oportunidades, as brechas aí com relação à operação do local, elas também são bastante importantes nessa avaliação. Quando a gente fala de operação do local, por exemplo, as portas da área de expedição, se elas ficam abertas o tempo inteiro, não há químico ou armadilha que sustente aí esse controle, tá ok? Na parte de transporte também, a gente teve os requisitos, eles ficaram um pouquinho mais detalhados, então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma comparação do que era na versão 6.1 e do que a gente pede agora na versão 7, então, mais detalhado e mais fácil, para tornar mais fácil o entendimento sob o ponto de vista da empresa e até mesmo do que se espera para a implementação. Então, a gente fala aqui que, por exemplo, a área de carga e descarga ela deve ser apropriada para o uso que se destina, e elas devem ser construídas de forma que os riscos de ingestão de excesso de pragas sejam mitigados, os produtos sejam protegidos das condições climáticas adversas, o acúmulo de resíduos seja evitado, que qualquer tipo de contaminação e crescimento de mofo sejam evitados e que a limpeza possa ser realizada facilmente. Então, torna um pouco mais prescritivo e objetivo o requisito quando comparado à versão antiga. Na parte de rastreabilidade, pessoal, a gente também tem uma diminuição de 7 para 8 requisitos. No requisito KO existe uma mudança importante, onde existe a inclusão do retrabalho, né, no processo de rastreabilidade e na manutenção dos registros. Então, qualquer processo de retrabalho deve estar incluso dentro do sistema de rastreabilidade, deve ser registrado devidamente, para garantir também que essas atividades estão sob controle aí dos processos de monitoramento da rastreabilidade. E o 4.18.3 é um requisito novo, que fala que os resultados do teste de rastreabilidade, incluindo o tempo para obtenção das informações, devem ser sempre registrados e, quando necessário, devem ser tomadas as ações apropriadas. Os objetivos do cronograma de teste devem ser definidos e estar em conformidade com os requisitos do cliente, como eu comentei. Então, para o teste de rastreabilidade, conforme indica o 4.18.2, as amostras de teste devem sempre representar a complexidade da gama de produtos da empresa. Então, não adianta eu pegar o processo mais fácil de produção, que engloba aí o menor número de atividades e número de interfaces com relação aos procedimentos de gestão da qualidade e segurança de alimentos, compras, entrada de materiais, logística e tudo mais. Eu tenho que sempre pegar um produto para fazer o teste que realmente indique a complexidade de produção da empresa, ou seja, o maior nível de complexidade de produção da empresa, para garantir que o meu sistema de rastreabilidade ele é operacional e adequado operacionalmente à necessidade, à natureza da empresa, mas também que seja adequado aí ao processo como um todo, né? Seja adequado sistemicamente falando, seja que o procedimento e todos os processos de produção e todos os processos de gestão associados à indústria sejam rastreáveis. Então, essa é a garantia que a gente precisa ter quando a gente indica aí que os testes precisam representar a complexidade da gama de produtos da empresa, de produtos e processos da empresa.
A rastreabilidade deve ser upstream, downstream, como vocês sabem, ou seja, sempre desde o início da cadeia, né, a parte de fornecimento de materiais até a parte de expedição e entrega ao cliente, ao consumidor. Deve ser ao menos ocorrer ao menos uma vez ao ano, ou sempre que houverem mudanças que impactem aí o processo de rastreabilidade. E agora, como eu comentei, a novidade é que o teste de rastreabilidade ele deve ser feito no máximo em 4 horas. Ok? Então, agora esse timing de recuperação ele é definido dentro desse processo complexo, né, dentro do processo que foi mostrado de maior complexidade da gama de produtos e processos da empresa, para mostrar que realmente o sistema de rastreabilidade é sistêmico, robusto e que ele permeia entre todos os processos da empresa, todos os procedimentos, e todas as áreas e todos os sistemas de gestão e todos os sistemas de produção. E as 4 horas elas devem ser garantidas como requisito da IFS. Caso exista um requisito de cliente que exija menos, isso também deve ser considerado e deve estar em conformidade. Dentro ainda também do risco de mitigação de alergênicos, que está dentro do capítulo 4, alguns requisitos foram reescritos, então não existe nada novo, mas eles foram melhorados. Então, 4.19.2 fala que, com base na análise de perigos e associação do risco e avaliação do risco associados, medidas preventivas de controle devem estar em vigor, desde o recebimento até a expedição, para garantir que a contaminação cruzada de potencial de produtos por alérgeno seja minimizada, ou seja, que o alergênico seja ou minimizado ou seja eliminado. Isso está dentro do processo de gestão de controle dos alergênicos, né, pessoal? Aqui deve ser considerado, então, o risco potencial de contaminação cruzada, sempre referente ao meio ambiente, transporte, armazenamento, matéria-prima, e as medidas de controle, elas devem ser verificáveis, ok? Quando a gente fala no 419.3, fala que os produtos acabados que contêm alergênicos que necessitem de declaração, eles devem ser declarados de acordo com os requisitos legais, e daí de acordo com a nossa legislação do país de produção, no nosso caso Brasil, e também dos países de destino. Isso é um ponto bastante importante. E que as contaminações cruzadas acidentais ou tecnicamente inevitáveis, que a gente chama dos alergênicos não intencionais, né, que não são intrínsecos à matéria-prima ou intrínsecos ao processo, então eles devem ser legalmente declarados quando essas contaminações não intencionais, né, a introdução não intencional do alergênico, ela não for inviável de ser controlada. Então, se permitido pela legislação, ou de acordo com a legislação, eles devem ser rotulados. E essa decisão deve ser sempre baseada no plano de gestão e de controle de alergênicos, que é originado através da análise de perigo e avaliação dos riscos associados ao sistema como um todo. E esse processo também, a potencial contaminação cruzada com os alergênicos de matérias-primas processadas na empresa também deve ser levada em consideração para o que a gente vai rotular no produto. E aí a gente está falando dessa contaminação natural, né, que ou já é intrínseca da matéria-prima, ou seja, a gente está trabalhando com produto de soja, o alergênico é soja, mas também dos alergênicos que a matéria-prima arrasta de outros processos. Então, isso também deve ser considerado aí dentro do processo de rotulagem e dentro do processo do sistema de gestão de alergênicos através da análise de risco, ok? Então, os requisitos associados à livre D, que é bastante comum na Europa, né, com relação ao claim, ele foi movido para o requisito 4.2.1.5, que está lá junto com organismos geneticamente modificados, e existem também os campos compulsórios atualizados com relação às medidas preventivas de controle das listas de alergênicos associados. Então, indicar o avaliador, o auditor, ele vai ter que listar quais são, né, os alergênicos presentes aí dentro da lista positiva da empresa e quais são as medidas preventivas e de controles associados àqueles que são os não intencionais, né? Ou seja, aqueles que não estão presentes naturalmente na matéria-prima, no processo ou no produto final. O capítulo 5, então, ele fala de toda a parte de medidas, análises e melhorias. Então, a gente tem aí os requisitos de auditorias internas, de inspeções no local de produção, validação de controle de processo e condições de ambiente de trabalho. E agora aqui, não somente a gente tem a validação dos parâmetros de processo, mas, por exemplo, o monitoramento ambiental de patógenos, por exemplo, ele acaba entrando e se enquadrando dentro desse requisito. Inclusive, ele passa a ser um campo compulsório também. O auditor deve incluir quais são as informações referentes ao monitoramento ambiental dentro desse requisito. Calibração, ajuste e verificação do dispositivo de medição e monitoramento, monitoramento do controle de qualidade, análise de processos e produtos, liberação de produtos, gestão de reclamações de autoridades e consumidores, gestão de incidentes, recolhimento e recall de produtos, gestão de não conformidades e produtos não conformes e ações corretivas. Dentro desse capítulo, pessoal, a gente teve também alterações
mas elas não foram muito significativas a ponto da gente comentar aqui em muito detalhe. Eu acredito que através da verificação do checklist, do comparativo, através da leitura da norma, vocês conseguem aí facilmente identificar o que houve de alteração. Dentro de fraude de alimentos, a gente tem também um novo requisito, de que dentro do 4.20.1, a responsabilidade pela avaliação da vulnerabilidade à fraude de alimentos e o plano de mitigação deve ser claramente definido. E aqui, para quem viu o treinamento que a gente fez, na verdade a live que a gente fez em parceria com a BBA de fraudes, a gente falou bastante sobre a formação da equipe e sobre a distinção clara de responsabilidades perante a análise de vulnerabilidade. Por exemplo, quando a gente está falando dos processos econômicos associados a fraudes, eu preciso ter alguém de compras nesse time que possa falar aí sobre as principais vulnerabilidades e eu preciso ter alguém, por exemplo, de qualidade que possa derivar claramente quais são os planos de mitigação para as vulnerabilidades levantadas. Então, isso é incorporado dentro agora do 4.20.1, onde essa responsabilidade deve ser claramente definida. Os responsáveis devem ter o conhecimento específico adequado e a alta direção ela deve estar totalmente comprometida com esse processo, com dar os recursos necessários para que os responsáveis tenham um conhecimento específico adequado e garantir aí que as responsabilidades são definidas e são claras dentro desse processo. E aí também houve uma atualização para os campos compulsórios que está dentro do 4.20.2. Então, se foi feita uma análise de avaliação de vulnerabilidade, se sim, quais os grupos de matérias-primas e os grupos de produtos que foram identificados dentro desse processo de avaliação, a descrição de por que a matéria-prima é identificada como vulnerável aos alimentos, aos requisitos de fraude, explicar quais critérios foram selecionados na avaliação de vulnerabilidade e fornecer detalhes da avaliação da vulnerabilidade, da análise. Eu recomendaria vocês assistirem essa capacitação, porque a gente fez um material bastante interessante com base no nosso guideline que a gente tem, foi atualizado esse ano, ou acredito que foi ano passado, em 2019, e fala aí com bastante detalhes sobre, e recomenda até mesmo alguns critérios específicos para o processo de avaliação de vulnerabilidade do passo a passo para cumprir com esses requisitos das nossas normas e também de como se originar e com base em que se originar os planos de mitigação. Dentro do plano de defesa de alimentos, a gente está falando do último capítulo da norma, que é o capítulo 6. Esse capítulo ele foi alterado, então boa parte dele foi cortada, que eram alguns requisitos um pouco mais prescritivos, que falava que, por exemplo, o sistema de alerta definido deveria ser testado, que evidências de registro e inspeção legal obrigatórias deveriam ser mantidos, controle de pontos de acesso e tudo mais, e agora ele está um pouco mais geral, objetivo e orientado também ao risco, como é o conhecimento, como é o coração da norma. Então, de 8 a gente pulou para 4 requisitos, e agora a gente tem incorporado aqui no 6.1, deve existir um comprometimento da alta direção com relação ao plano de defesa de alimentos, e, conforme eu comentei nos primeiros slides das mudanças nos requisitos, no 6.3, o teste de eficácia do plano de defesa alimentar e as medidas de controle que foram derivadas, eles devem ser inclusos aí na auditoria interna e no plano de inspeção, para garantir que existe um processo de verificação sobre elas, né? E a frequência mínima é sempre anual, ou de acordo com o potencial aumento de risco das vulnerabilidades levantadas dentro do plano de defesa de alimentos. Ok, pessoal? Sobre a IFS Food versão 7, como eu comentei, a gente tem já algumas brochuras, alguns folhetos informativos disponíveis. O Scoring System, que é o sistema de pontuação, já tem em inglês e possivelmente, acredito que até a próxima semana o em português já deve estar lançado. O de cultura de segurança também, possivelmente na próxima semana já deve ser lançado também. A norma já está disponível no site. Em português, pessoal, a gente está trabalhando na tradução. Ele é bastante complexa, porque é uma norma bastante grande. A gente está aí reunindo esforços para poder fazer essa tradução o mais rápido possível, mas eu acredito que somente no começo do ano que vem. E, adicionalmente, a gente tem aí também a comparação do checklist, né, da 6.1 com a versão 7, como eu comentei para vocês. Então, vocês podem verificar dentro do nosso site e baixar todos esses materiais. Se cadastrem no IFS Academy, que lá vocês podem fazer uso de alguns e-learnings que são gratuitos, outros são pagos. Então, vocês podem também optar por fazer uma nova, participar de um e-learning que seja pago, mas também, por exemplo, como o de avaliação de perigos, né, e riscos associados vai estar gratuito, então vocês podem também ter acesso a outros tipos de materiais que estão disponíveis dentro do IFS Academy.
Lá vocês têm a orientação certinha de como se cadastrar como não usuário da base de dados IFS, então vocês vão ter um acesso específico mais genérico e daí vocês podem fazer uso dos materiais que estejam disponíveis. E para a gente terminar, eu vou falar só um pouquinho também do que mudou em questão dos documentos gerados após a avaliação, após o que a gente chamava de auditoria, que é o relatório e o certificado. Então, o relatório ele tem agora, pessoal, um novo formato padronizado. Ele está muito melhor organizado, numa sequência mais lógica, numa sequência mais associada ao processo de certificação como um todo e mais adequado às necessidades dos usuários, né? Por exemplo, os varejistas que pegam um relatório, muitas vezes dos fornecedores, e precisam ter informações mais organizadas, mais objetivas para uma tomada, por exemplo, às vezes de decisão. Então, dentro desse formato padronizado, né, do relatório, a gente tem aí a seção de visão geral da avaliação, a seção de conteúdo principal e a seção de plano de ação. Então, dentro da visão geral da avaliação, a gente tem a capa, a visão geral da avaliação que tem os detalhes, o escopo de produto e processo, informações adicionais, o resultado da avaliação final, as observações sobre as não conformidades, os comentários sobre os follow-ups e ações corretivas, o perfil da empresa, que tem os dados da empresa e os dados da avaliação. Dentro da parte de conteúdo principal, a gente tem um resumo geral em formato de tabela, onde vai trazer uma informação geral sobre o sistema de pontuação e os requisitos que foram pontuados aí com desvios e não conformidades. A gente tem um resumo geral com a tabela das informações obrigatórias, que são os 48 campos compulsórios que eu comentei para vocês. A lista de desvios e não conformidades para cada um dos requisitos por capítulo. O resumo dos pontos de atenção, ou seja, todos aqueles requisitos que foram pontuados como um B, eles também ficam separados e resumidos, assim como a lista de requisitos pontuados como NA, com as explicações. Então, vocês vão ter lá, o relatório ele vai estar lá gerado com essa separação específica, né? Uma lista com os desvios e as não conformidades por cada requisito e capítulo, os requisitos que foram pontuados com B e os requisitos que foram pontuados com não aplicável. E também o relatório da avaliação detalhada, que é a lista de verificação, que é o relatório como um todo. Os anexos também eles foram organizados, então tem a lista de participantes, tem as tabelas pré-formatadas sobre o escopo de produto, tecnologia, sistema de pontuação da EFS e as condições para concessão de certificado. Isso garante também uma minimização de erros, pessoal, porque como o formato é já padronizado, dentro do Audit Express, que é o sistema onde os auditores fazem o relatório de auditoria, todos os campos eles devem ser preenchidos, então não corre o risco de um campo ficar sem preenchimento e se gerar um relatório incompleto, porque o próprio sistema acusa as falhas e o que está faltando para finalização do formato padronizado, ok? Dentro do plano de ação, a gente tem a lista dos desvios e as não conformidades identificadas, as correções, ações corretivas, responsabilidade, datas e status de implementação. Dentro ainda da parte de visão geral da avaliação, a gente tem agora a informação sobre o número GLN obrigatório para empresas da União Europeia, né, do Espaço Econômico Europeu do Reino Unido. Esse número GLN ele é um número originado pela GS1, que gera codificações, né, de localização. Então, isso permite com que a localização precisa da empresa esteja associada aí ao relatório. Isso ajuda principalmente, por exemplo, na parte de certificados que são multilocais, enfim, que tem entidades multilegais. Isso já facilita bastante nessa identificação. Ainda não é obrigatório para o nosso mercado, então, que isso seria mais aplicável ao espaço econômico europeu. Dentro das alterações também principais da visão geral da avaliação, tanto as informações do auditor líder como do coauditor, com relação à data e tempo associados aí ao processo de avaliação, eles ficam mencionados. Se houve, também faz menção ao auditor testemunha, né, que acompanha aí aos auditores para algum tipo de validação, algum tipo de confirmação através até mesmo do programa de integridade, ou para validação de um auditor que está sob aprovação da IFS. O nome do revisor também aparece agora nessa parte. E as pessoas de contato de emergências, com nome, e-mail e telefone da empresa. Também ficam mais organizados e mais claros aí as exclusões de produtos, se elas forem justificadas pela análise de risco, como eu comentei. Os processos parcialmente terceirizados, se eles existem ou não, e as descrições, as estruturas descentralizadas e os locais de produção multilocais. Então, toda essa informação também fica organizada, centralizada e mais evidente dentro do próprio relatório. E os dados da empresa que são pré-formatados, né, como ano de construção, área de produção, ou seja, antes existia um campo onde o auditor preenchia através de uma orientação de potenciais informações sobre a empresa, e agora essas informações elas são pré-formatadas, ou seja, obrigatoriamente ele tem que colocar o ano de construção, a área do local, para garantir que ele não esquece
de nenhuma informação geral da empresa. E os dados da avaliação também pré-formatados, que é a linguagem da avaliação, a duração da avaliação e tudo mais, para que não se perca aí nenhuma informação e o relatório fique incompleto. Bom, aqui, pessoal, dentro de conteúdo principal, como eu já tinha falado, o principal foco aqui desse slide é dar visibilidade sobre a tabela de informações obrigatórias, né, que são os campos compulsórios que vêm do GFSI. Então, aqui uns exemplos de requisitos que trazem aí a necessidade de que o auditor inclua informações específicas com relação às evidências do que foi avaliado. Então, a estrutura corporativa, os special claims, a parte de embalagem, a parte de procedimentos de limpeza, enfim, todos esses requisitos, e que são 48, o auditor agora ele não pode mais manter as notas das evidências que ele avaliava dentro do processo de avaliação da antiga auditoria. Agora ele tem que incorporar para esses 48 novos campos compulsórios a informação dentro do próprio relatório, com relação às evidências, a amostragem e o que ele avaliou dentro do processo de avaliação. Para o relatório de avaliação, pessoal, o que é importante? O auditor ele sempre vai fornecer a justificativa e as explicações do relatório de avaliação no que tece a os requisitos definidos como campo obrigatório, mesmo que eles sejam pontuados como A, porque caso não seja um requisito obrigatório, um requisito compulsório, se for pontuado como A, ele não precisa colocar informação nenhuma com relação à justificativa, com relação às evidências, com relação ao que ele avaliou dentro do processo de avaliação. Para todos os requisitos pontuados como B, C e D, ele vai ter que colocar uma justificativa, incluindo o B, que agora não é mais um desvio, mas ainda assim ele vai ter que justificar porque que é um ponto de atenção. Para as não conformidade ou as não conformidades maiores, e para todos aqueles requisitos CAOs, mesmo que forem pontuados com A. Então, se o auditor, lembrando que se ele levantar uma não conformidade maior ou um CAO, o certificado não pode ser emitido. E quando o auditor decide que um requisito não é aplicável, exceto para alguns requisitos, como eu expliquei, tem requisitos CAOs que não se pode colocar uma não aplicável, e tem alguns requisitos, como por exemplo o 141 da alta direção, também não pode ter uma pontuação não aplicável, mas quando sim, elas existirem, o auditor pode avaliar sim como não aplicável e deve também fornecer uma explicação no próprio relatório. E o relatório sempre vai conter uma lista separada, como eu comentei anteriormente, dos requisitos pontuados como NA, assim como, por exemplo, também os que forem pontuados como B. Dentro do plano de ação, então, a empresa vai fornecer o plano de ação depois de 4 semanas da entrega do relatório provisório, proporcionando aí as correções, né, o plano de ação, ou seja, as ações propostas e ações corretivas para todos os desvios, que são o C e o D, e para todos os requisitos QOs, marcados com um C, e para todas as não conformidades, que seriam as não conformidades maiores ou as não conformidades originadas a partir da pontuação de requisito KO com um D, que foram listados pelo auditor. A responsabilidade e os prazos de implementação para as ações corretivas e as correções, eles devem estar indicados. Agora a gente tem colunas específicas para essas informações separadas, e também eles devem proporcionar aí as evidências de implementação das correções, como eu comentei, porque de acordo com a 17.065, com o GFSI, o certificado só pode ser emitido dentro, obviamente, do sistema de pontuação, do critério de pontuação, se as correções forem sanadas, né? Se forem apresentadas evidências de que as correções foram implementadas. Novamente, os requisitos avaliados como não aplicáveis, eles não são inclusos no plano de ação, somente são justificados no relatório através de uma lista separada. As correções e ações corretivas devem ser traduzidas em inglês. O B, novamente, ele não gera correção, nem ação corretiva. E, novamente, falando que os certificados apenas podem ser emitidos após a implementação e validação das correções. E o auditor vai verificar sempre a implementação na próxima auditoria, como eu também comentei. Então, aqui é como fica mais ou menos a carinha do plano de ação, né, dentro do próprio relatório, dentro da seção do relatório. O auditor, então, e o representante da organização de certificação, que é o revisor, eles vão validar sempre a relevância das correções, e a data da validação, ela deve ser inscrita também sempre no plano de ação, na última coluna de liberação pelo auditor. Isso faz parte do processo final de validação, né, anteriormente aí o processo de decisão da certificação. O que deve ser traduzido para o inglês aqui, pessoal, dentro do relatório de avaliação. Então, o perfil da empresa, com os dados da empresa, mais dados da avaliação, os escopos da avaliação, os produtos parcialmente terceirizados e exclusões, o resumo geral das informações obrigatórias e as justificativas de desvios e não conformidades. Dentro da seção de plano de ação, as correções e as ações corretivas. Dentro da parte do certificado, o escopo de avaliação, e em caso de suspensão de certificado também, como a gente comentou, que pode acontecer quando são conferidas aí as não conformidades maiores ou os QOs,
as explicações sobre as não conformidades identificadas, falando sobre o número e referência do requisito envolvido da IFS e o mesmo no plano de ação, tá ok? Então, se eu estou fazendo uma avaliação em português, minimamente essas informações devem ser traduzidas para o inglês, e isso já é um processo normal para os organismos de certificação que já estão acostumados aí com essas regras da IFS, para que minimamente as informações mais importantes da avaliação sejam aí globais, né? Elas sejam passíveis de serem lidas e avaliadas por qualquer usuário da base de dados da IFS que, por exemplo, um varejista da Europa tem visibilidade de todas as auditorias e avaliações, por exemplo, do Global Markets que são realizadas no Brasil. Então, isso também cria um pouco mais de acesso de mercados e tudo mais, que é uma das principais missões aí da IFS. Como eu falei, a gente tem a inclusão do número GLN, né, que é através da GS1. Ele é obrigatório, então, para as empresas da União Europeia e do Reino Unido, e ele vai estar obrigatório na capa do relatório de avaliação, dentro do certificado e como parte da informação a ser inclusa no QR Code. Ele foi um número exigido pelos varejistas da Europa, principalmente, para facilitar a rastreabilidade, como eu comentei, e a identificação das empresas certificadas, para garantir que não existem aí erros de localização, e permitem aí a identificação das localizações das empresas. No certificado, então, que é a última parte, né, de novidades mais relevantes, a gente tem, então, novamente o GLN obrigatório. A porcentagem agora, o score, fica visível de quanto a empresa atingiu em termos de pontuação. A data da última avaliação não anunciada, conforme eu comentei, a cada 3 agora, por regra do benchmarking do GFSI, precisa ser não anunciada. Então, essa data da última avaliação, ela fica visível no certificado. E se ela ainda não foi realizada, porque, por exemplo, a empresa está ainda em auditoria inicial, ela ainda tem 2 avaliações para serem contabilizadas como não anunciadas, pode ser que não tenha sido realizada ainda, fica lá descrito como não aplicado. Também se indica a próxima avaliação a ser realizada dentro do período de tempo, tal, né, que é a janela de avaliação, e a indicação aí sobre o status de terceirização total, quando existe aí um produto que é terceirizado totalmente e se aplicam aí as regras, por exemplo, de IFS Broker, como a gente comentou nos slides anteriores. Para finalizar, pessoal, dentro do QR Code, que aparece também dentro do próprio certificado, ele vai indicar aí uma série de dados, né, dentro da base de dados da IFS. Ele vai identificar o seu ID, que é o código de registro da empresa dentro da nossa base de dados, o nome da empresa, o nome do organismo de certificação, a validade do certificado, se o certificado ainda é válido ou se ele está bloqueado, a data de emissão do certificado e a norma respectiva ao qual ela é certificada, a qual o seu ID ou a empresa específica está certificada. Bom, pessoal, aqui, finalmente, para a gente terminar o nosso treinamento, acredito que vocês conheçam a nossa página, assinem a nossa newsletter para receber as informações da IFS, registrem-se no IFS Academy para entender o que vocês podem acessar gratuitamente, para vocês também verem aí se algum dos treinamentos ou dos e-learnings que são pagos interessam. Como vocês sabem também, a gente tem distintos centros de capacitação oficiais da IFS aqui no Brasil, que vocês também podem consultar no nosso site, também os consultores oficiais da IFS, que também podem ser consultados no nosso site, que podem apoiar todos vocês na implementação das nossas normas e nossos programas. E com os nossos newsletters também vocês ficam aí atualizados sobre todos as nossas novidades, sobre as atualizações das normas, dos programas. E não esqueçam de baixar também, dentro do nosso site, os principais guidelines que vocês têm aí à disposição. Novamente, reitero, se vocês puderem assistir o nosso treinamento, a nossa live que a gente fez de Food Fraud, tá bem interessante também. E, pessoal, da minha parte é isso. Deixo aqui com vocês o meu contato, para aqueles que ainda não tinham. Vocês têm total liberdade e abertura comigo, então fiquem à vontade para me mandar qualquer tipo de pergunta, de necessidade de apoio, de suporte. Eu ficarei muito contente de respondê-los à medida do que eu puder e souber. E se não, também a gente busca as informações complementares. Como eu falei para vocês, eu faço parte do time técnico da IFS lá na Alemanha, então semanalmente a gente tem um fórum para discussão das dúvidas técnicas que surgem aí dos nossos principais stakeholders, dos usuários, então a gente também acaba esclarecendo. Muitas questões associadas a dúvidas da IFS Food vão surgir também como esclarecimentos na doutrina,
que, como eu comentei, é um documento normativo e possivelmente daqui umas 2, 3 semanas ela deva ser lançada, também em inglês. A doutrina a gente não traduz, mas ela aí também é um documento de suporte e apoio para quando vocês precisarem esclarecer as informações. A gente tem já uma doutrina vigente, né, que é a 6.1, que também foi da norma 6.1, que também foi atualizada recentemente, e vocês podem consultar.